Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida dimensional capítulo 1. Leonel desceu um lance de escadas em espiral. Com um salto, ele ultrapassou o corrimão, abandonando o último dos degraus para aterrissar em uma sala de estar. Saltando sobre um sofá, ele dobrou uma esquina até a cozinha para pegar uma garrafa de um líquido verde nojento. Obrigado pela dose diária de merda de vaca, pai. Agradeço muito. Um homem de meia-idade ergueu os olhos de seu tablet, empurrando os óculos para cima com alguns dedos. Ele estava descansando atrás das grandes portas de vidro que davam da sala para o quintal quando as habituais declarações difamatórias de seu filho entraram em seus ouvidos. Em outra corrida para o fracasso? Vou ter sucesso desta vez. Em vez de se lançar pela porta da frente, Leonel voltou a subir a escada em espiral. Isso é o que você disse nas últimas centenas de vezes. Leonel não esperou a próxima declaração sarcástica do pai. Ele abriu as portas do sótão e saiu pelas janelas triangulares de 3 andares. Suas ações não pareciam diferentes de uma tentativa de suicídio, mas sua mão mal alcançou a borda, balançando-se para cima para se agarrar a um enfraquecido cano de drenagem de água. Como um macaco ágil, o conector da tampa de plástico de sua garrafa pendurada em seus dentes, ele subiu no telhado, aterrissando nas telhas angulares com uma facilidade praticada. Assunto: Leonel Morales. Código de infração 18.67.2, escalação não autorizada de prédio residencial. De acordo com o Parkour de Freire Union Act de 2034, isso é classificado como uma contravenção do tipo 1. Aconselha-se que o sujeito Leonel Morales cesse imediatamente a atividade ilegal para evitar acusações? Leonel ignorou a voz feminina estridente que emitia de seu pulso, seus olhos fixos no próximo alvo. O subúrbio em que Leonel e seu pai moravam era decentemente abastado e podia ser considerado parte da classe média alta. No entanto, a localização de sua casa só poderia ser descrita como estranha. Ou melhor, toda a comunidade do subúrbio estava fora das expectativas. A comunidade existia em uma grande plataforma voadora que orbitava uma cidade principal abaixo, como a Lua orbitava a Terra. Esses chamados paraísos flutuantes funcionaram como uma solução para a crise imobiliária de 2066, resolvendo efetivamente o problema ao criar mais área de superfície para habitação. Hoje em dia, apenas os obscenamente ricos poderiam viver na superfície. O destino de Leonel passou a ser este mundo elevado da superfície. Embora a maioria dos que viviam nesses paraísos flutuantes só pudesse dar uma olhada de vez em quando, Leonel viajava quase todos os dias. 17 segundos. Leonel estava agachado no telhado de sua casa. A casa dele e de seu pai ficava bem no limite do paraíso flutuante. Claro, várias medidas de segurança foram tomadas, mas isso não impediria Leonel. Apesar de seu ponto de vista, ele não conseguia ver o quintal onde seu pai estava sentado. Na verdade, sua casa parecia completamente vazia do lado de fora devido a um ambiente de privacidade. Ele balançou a cabeça para trás, dando um grande gole na mistura verde de seu pai. Naquele momento, não apenas sua língua aparentemente pegou fogo, mas até seus pulmões queimaram. Alguém poderia pensar que ele estava respirando a fumaça de um incêndio em vez de beber um smoothie. Ag, realmente se superou desta vez, meu velho. Leonel de repente deu um salto. A princípio, parecia que ele não iria muito longe. Ele cairia 3 andares e sairia com uma perna quebrada se tivesse sorte. No entanto, foi quando uma repentina rajada de vento atingiu seu corpo. Se não fosse por suas alças resistentes, a mochila em suas costas teria sido arremessada completamente. Um feroz voz encheu os ouvidos de Leonel enquanto ele era levado aos céus. Seus braços e pernas se espalharam, um sorriso refrescante em suas feições, como se ele não percebesse que não parecia diferente de um louco para qualquer observador são. Ele era um homem solitário acima das nuvens, em queda livre sem se importar com o mundo. Suas roupas batiam contra seu próprio corpo, revelando um torso tonificado oculto. Quando parecia que Leonel estaria caindo centenas de metros na superfície abaixo, seu corpo dobrado e rolando, rompendo uma camada de nuvens brancas que espirrou um orvalho refrescante em seu rosto. Seu último cansaço desapareceu sem pensar. Com um baque surdo, ele rolou pelo chão duro. Levou apenas um momento para perceber que este não era de fato o chão, mas sim o topo de um arranha-céu que parecia sustentar as nuvens. Pontuação perfeita. Leonel sorriu, elogiando a si mesmo. Código de infração 213.13.1. Entrada não autorizada na superfície. De acordo com o Sky Island Act de 2071, isso é classificado como crime tipo 7. Sujeito Leonel Morales, 17, foi alvo de captura. É aconselhável que o sujeito permaneça onde está para evitar cobranças adicionais? Sujeito classificado como menor. O guardião Velasco Morales foi contatado? Erro. Falha de comunicação. Tentando reiniciar, o sorriso de Leonel se alargou. Ter como pai um oficial aposentado do governo de nível 5 tinha suas vantagens. Por exemplo, qualquer crime relacionado a um aposentado de tanto prestígio era tratado diretamente pelo Bureau of Intelligence and Protection, ou BIP, para abreviar.
Como Leonel era menor de idade, todos os seus crimes foram encaminhados ao pai para serem investigados pelo BIP. Com o nome do pai nas costas, pequenos crimes como esse eram diretamente ignorados. Infelizmente, porém, seu 18º aniversário estava chegando. Leonel apareceu, pegando uma bicicleta de moldura prateada escondida em um canto. Ele saltou da lateral do prédio, balançando o assento da bicicleta entre as pernas no momento em que pousou firmemente em uma estrutura cilíndrica de vidro presa à lateral do arranha-céu. Devido à sufocante falta de espaço e ao preço obsceno por metragem quadrada, quase todos os edifícios na superfície estavam interconectados de alguma forma. Os céus estavam cheios de túneis de vidro, estruturas imponentes às vezes não tinham mais de 1 ou 2 metros de distância e veículos pessoais eram incrivelmente raros, mesmo para os ricos que podiam viver aqui. Vá para a escola normalmente, garoto. A risada de Leonel soou como se não houvesse uma queda de várias centenas de metros abaixo dele. Dane-se, Leni. Vou começar a pegar o metrô no momento em que você concordar em pagar essas taxas ridículas para mim. Meu nome não é Leni. Leonel pedalou para se esquivar da próxima rodada de resmungos do velho. Ele ainda não sabia como o velho sempre conseguia saber quando ele chegava e também não tinha ideia de onde sua voz estava sendo projetada. Mas ele só podia supor que ele estava moado atrás de uma daquelas janelas unidirecionais. Atravessando os arranha-céus da cidade da superfície, Leonel acelerou pela densa floresta de metal muito mais rápido do que muitos pensavam ser possível. Eventualmente, os altos arranha-céus começaram a encurtar e Leonel não teve escolha a não ser mudar de tática para não ser pego por alguns intrometidos. Encontrando seu beco habitual, ele caiu cerca de 3 metros de cada vez, pulando sua bicicleta do túnel de vidro para a varanda e para o poste de luz antes de finalmente pousar no chão. Ele tirou a mochila das costas, tirando uma calça cinza, uma camisa branca recém-passada e um blazer azul marinho. Ele rapidamente se despiu de sua roupa esportiva. Depois de encostar um espelho do tamanho de um pedaço de papel em uma grande lixeira, ele alisou o cabelo para trás com o suor acumulado. A atualizar. Uma luz ultravioleta varreu o corpo de Leonel. Em um piscar de olhos, seu odor corporal acumulado foi eliminado, substituído por um aroma neutro e refrescante. Em um momento ele vestiu a calça cinza preguiada, abotoou a camisa e vestiu o blazer azul. Depois de colocar a bolsa, ele ficou de pé com sua altura total de 6'3". Ele sorriu para o espelho apoiado. Não era porque ele estava excessivamente satisfeito com sua própria aparência, embora pudesse ser considerado bastante bonito. Em vez disso, ele estava testando para ver qual sorriso era o mais charmoso. Sua pele era de um bronze bronzeado, seu cabelo curto balançava livremente ao vento com sua cor loira quase âmbar, e seus olhos eram de um verde pálido. Leonel não era apenas alto e tonificado, mas seu corpo era esguio e bem constituído. Apesar disso, ele tinha uma disposição amável e convidativa. Sua presença fazia os outros se sentirem confortáveis. Na verdade, se os outros soubessem que ele estava praticando seu sorriso, pensariam que ele era louco. Ele era mais do que charmoso o suficiente, havia necessidade de praticar mais? Surpreendentemente, quase 1 hora se passou antes que o relógio de Leonel apitasse mais uma vez. Percebendo que estaria atrasado se perdesse mais tempo, ele subiu em sua bicicleta. Mas seu ritmo foi muito mais lento desta vez, não querendo estragar seu esforço suando mais uma vez. Ele não tinha muito tempo para ir. As ruas que levavam à sua escola não eram nada parecidas com as comunidades congestionadas pelas quais ele havia passado antes. Foi como entrar em um mundo totalmente novo. Havia vegetação por toda parte, árvores antigas se recuperando vibrantemente dos meses de inverno e caminhos sinuosos que levavam a belos feitos arquitetônicos. Este lugar era a 3ª academia classificada na Terra, um lugar de prestígio apenas para as elites da geração mais jovem Royal Blue Academy. Leão, boa sorte! Apostamos que você terá sucesso desta vez. Leonel sorriu ao passar por alguns grupos de alunos que se preparavam para ir para suas aulas, acenando em reconhecimento. Logo, o olhar de Leonel pousou em um enorme edifício em forma de cúpula. Estendia-se por centenas de metros em todas as direções e tinha várias entradas apenas pela frente. Mesmo entre os alunos da Royal Blue Academy, havia separações diferentes. Para poder entrar neste edifício, apenas os idosos mais bem classificados poderiam fazê-lo. No entanto, mesmo com tal obra-prima à sua frente, a visão de Leonel estava completamente preenchida com a visão de apenas uma jovem de pé perto do topo de um amplo conjunto de escadas de mármore branco. Ela parecia uma fada delicada que desceu dos céus. Seu longo cabelo preto esvoaçante ondulava suavemente ao vento, apenas descansando na parte inferior de suas costas de vez em quando. Seus olhos eram de um âmbar quente que beirava o ouro, fazendo-a parecer uma deusa separada do mundo. Um pequeno grupo de amigos estava ao seu redor. A brincadeira fez com que ela desse um sorriso tímido que apertou o coração de Leonel e não desistiu. Quando ela olhou para cima e encontrou o olhar de Leonel, ele sentiu que o mundo inteiro além dela havia adquirido vários tons de branco. Sua delicada pele bronzeada, mas clara, a pequena curva de seu nariz, a maneira como o vento acariciava suavemente seu vestido na altura das coxas, revelando as curvas que ela tão modestamente escondia. Embora nem 1 centímetro acima de 5'7", ela tinha uma presença que cativou o mundo, maior do que o próprio Leonel acreditava ter. A jovem fada corou profusamente ao ver que era Leonel, uma onda carmesim que subia de sua clavícula esbelta e subia pelo pescoço, cobrindo suas bochechas macias. Aina, a voz de Leonel era poderosa e cheia de emoção como se fosse a primeira vez que ele fazia isso. Ah, ele está aqui de novo. Um dos amigos de Aina brincou. Pare de habilitá-lo. Um amigo mais feroz rebateu. A pobre Aina tem sido assediada até a morte por ele nos últimos 4 anos.
Deu fora. Leonel parecia acostumado com essa rotina de policial bom e policial mau, mas a verdade é que ele não podia nem vê-los ou ouvi-los. Seus sentidos estavam incomparavelmente focados. Eu não vou parar até ter uma resposta real de você. O olhar de Leonel queimava. Naquele momento, seus pálidos olhos verdes pareceram ganhar uma nova luz, tornando-se de um verde mais vibrante que até mesmo as árvores ao seu redor. Eu devo ser o seu homem. Você me aceita? Os alunos ao redor pararam simultaneamente como se prendessem a respiração coletivamente. As bochechas de Aina ficaram vários tons de vermelho mais escuro, quase tão maduras quanto um tomate. Seus pequenos lábios tremeram antes que ela se virasse e subisse correndo os degraus, desaparecendo nos corredores da academia. Leonel ganhou outro olhar feroz da amiga de Aina antes que ela e a jovem muito mais gentil corressem atrás da envergonhada Aina. Ao final, Leonel só pôde suspirar. Parecia que hoje foi mais um fracasso. Descida dimensional capítulo 2. A depressão de Leonel não durou muito. Logo estávamos sorrindo como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, um braço envolveu seus ombros. Considerando a facilidade com que o culpado fizera, era óbvio que ele era ainda mais alto que Leonel. Outra falha, quantos já são? 520? 521, Leonel murmurou. Quase todos os dias de aula desde o primeiro ano, hein? O culpado riu, conduzindo Leonel escada acima. Há muitas jovens nobres procurando entrar nos bons livros do 3.021º solteiro da lista de menores elegíveis. No entanto, você esteve focado apenas em uma garota por 4 anos, pense em todos os corações partidos em todo o mundo. Leonel riu. James, quando você tem que dizer um número tão grande, isso faz o cumprimento soar vazio, você não acha? Foi muito engraçado. Foi bom ser classificado, mas ouvir que havia 3.020 homens melhores do que ele não parecia exatamente bom. Além disso, esta era apenas a lista de menores elegíveis, uma vez que ele completou 18 anos. Ele pode não se classificar na verdadeira lista de solteiros elegíveis. Mais deprimente do que isso era o fato de que havia vários pirralhos de nariz empinado com não mais de 13 ou 14 anos classificados à frente dele. Bah, esqueça essa maldita lista. James cuspiu. Quem sabe que vovó pervertida classificou um bando de menores quanto à sua elegibilidade? Um monte de bobagens. Deve ser bonito olhar de cima assim, senhor 1034º. James riu pervertido, sacudindo Leonel de um lado para o outro com o braço. Digitalizando. Procedimentos de segurança em andamento? Aluno Leonel Morales reconhecido. Bem-vindo futuro quarterback 5 estrelas. Leonel ouviu a voz mecânica de sempre soar em seus ouvidos. Embora soubesse que ninguém mais poderia ouvi-lo, ele ainda sentia um profundo desgosto sempre que ouvia essa introdução. Pense sobre isso desta maneira, James continuou enquanto eles entravam nos grandes corredores da Royal Blue Academy. Existem mais de 3 bilhões de pessoas na Terra com menos de 18 anos. Metade deles são homens como nós. 1% de 1% deles. Você tem que parar de correr atrás dessa garota. Há muitos que querem você. Enquanto ela me rejeitar, vou deixá-la em paz. Mas em 4 anos, ela nunca disse uma palavra depois de uma de minhas confissões. Ela sempre foge. Leonel passou o dedo embaixo do nariz algumas vezes. É óbvio que ela gosta de mim. James ficou atordoado por um momento antes de explodir em outro ataque de riso. Parecia que os alunos estavam acostumados com sua impetuosidade porque ninguém se importava com sua risada ridícula. Não sei por que desperdiço minhas palavras. Sei que você não se importa com essas coisas superficiais. Eu deveria saber que nada afetaria seu estado de espírito para o grande jogo. James puxou o braço do ombro de Leonel, batendo com o punho no peito do último. Esses garotos mauricinhos podem esperar pacientemente pela 4ª derrota consecutiva no campeonato nacional. Leonel sorriu, batendo no peito de James em troca. Leonel captou um pouco de luz complexa no olhar do melhor amigo. James era facilmente 7 centímetros mais alto que ele e era seu parceiro no crime desde que entraram juntos na Royal Blue Junior Academy. Leonel nunca sentiria falta de algo assim, ele o conhecia muito bem. Eu tenho algo para falar com você sobre, ponto. A voz de James foi cortada pelo toque. Droga, hoje tem prova. Leonel balançou a cabeça enquanto James fugia como um louco, provavelmente tentando encontrar alguém que pudesse enganar. Sem pensar muito, ele tirou um fichário de sua mochila para estudar para sua própria prova enquanto caminhava para a aula. Infelizmente, ele e James não estavam na mesma classe. Enquanto Leonel ficou em terceiro lugar academicamente em todas as disciplinas, James estava perto do fundo do barril. Se não fosse pelo fato de sua análise genética ter decidido que sua fatídica carreira era a de um Titã de 5 estrelas, ele não teria permissão para entrar neste prédio. A Royal Blue Academy levou essas separações muito a sério. Devido a isso, já era um milagre que Leonel pudesse entrar na classe A sênior para começar. Quando Leonel era pequeno, como qualquer outra criança de 3 anos, fez um exame de análise genética obrigatório. Entre outras coisas, este teste destinava-se a decidir qual seria sua carreira ideal enquanto avaliava seu benefício para a sociedade. Essa carreira seria classificada de umas 5 estrelas, dependendo de vários fatores. No final das contas, um one-star professional foi mediano. Essa pessoa não causaria nenhuma onda em sua carreira, mas seria capaz de estabilizar sua base, permitindo que os inovadores com avaliações de estrelas mais altas conduzissem o progresso. Os profissionais 5 estrelas estavam em outro nível. Eram pessoas que iriam revolucionar seus campos. Em uma única geração, não haveria mais de 100 crianças com esse nível de avaliação, e nem toda profissão tinha garantia de gerar uma. Deveria ser ótimo que Leonel tivesse essa avaliação. Ele também era um profissional 5 estrelas.
O problema era que ele não tinha interesse em ingressar na National American Football League e se tornar um quarterback do Hall of Fame. Pessoas como ele eram categorizadas como animadoras. Ele seria rico e viveria uma ótima vida, mas nunca seria levado a sério fora de seu esporte. Isso foi parte da razão pela qual ele foi classificado tão baixo na lista de menores elegíveis. Muitos classificados acima dele valiam apenas 3 estrelas em suas profissões, mas eram ainda mais valorizados. Claro, esse não era o motivo completo. Ou então James não seria classificado muito mais alto do que ele, já que ele também era um entretenimento. Leonel entrou na aula pontualmente. Ele sorriu levemente para cumprimentar algumas pessoas antes de enterrar a cabeça em sua pasta de anotações. Embora muitos gostassem de se socializar com Leonel, eles só conseguiam balançar a cabeça quando notavam o zagueiro estrela da escola estudando como costumava fazer. Sua personalidade era realmente muito estranha. Ele acabará de confessar seu amor eterno por Aina, mas agora estava sentado atrás dela na sala de aula como se não soubesse quem ela era. Ao mesmo tempo, a tímida Aina, que corava sempre que via Leonel na escada, também não reagia à entrada dele na aula. Poderia este casal predestinado ser bipolar? Já que os da classe A sênior não somavam nem 20, eles poderiam ser considerados muito unidos. Eles haviam investido bastante no romance Leonel-Aina. Infelizmente, os dois não lhes deram comida para a alma na aula. Tudo bem, todos os livros de distância. O teste vai começar agora. As superfícies aparentemente normais das mesas piscaram e se transformaram em telas. Eles foram projetados para bloquear a projeção de luz em todas as direções, exceto na perspectiva do próprio candidato. Portanto, trapacear era efetivamente impossível. O olhar amável de Leonel desapareceu completamente. Era como se ele tivesse entrado em um campo de batalha enquanto a classe estava cheia de sua presença sufocante. A essa altura, os outros da classe sênior já estavam acostumados. Afinal, eles haviam subido com Leonel da turma de calouros A. Mas seria mentira dizer que eles ainda não começavam a suar frio todas as vezes. Era apenas um teste, havia necessidade de levar isso tão a sério? Eles realmente não conseguiam entender como Leonel foi avaliado como um quarterback 5 estrelas em vez de um general 5 estrelas. Mesmo se ele fosse avaliado como general 4 estrelas como seu pai, teria sido um uso muito melhor de seus talentos. Como de praxe, Leonel terminou com uma velocidade estonteante, levando apenas meia hora para completar uma prova de 2 horas. Sem escolha, ele se levantou de sua mesa, pegando sua bolsa e jogando-a sobre o ombro. O resto da classe deu um suspiro de alívio. Agora eles poderiam começar a fazer o teste por conta própria. Desculpe, professor. Eu tenho que ir. Não se preocupe com isso, Léo. A senhora Dean, uma senhora amável que está envelhecendo, sorriu levemente. Ela gostava muito deste jovem. Eu sei que vocês, atletas, têm muito o que fazer. Vá em frente agora. Leonel estava prestes a sair correndo pela porta da sala de aula quando de repente pensou em algo e parou. Ele olhou para o teto e murmurou algo como se estivesse reunindo forças. Com um ranger de dentes, ele se virou. Com passos determinados, ele voltou para Aina, que ainda estava focada em seu exame. Seu dedo bateu no relógio metálico em seu pequeno pulso antes que ela pudesse reagir. Houve um brilho leve que sinalizou do relógio dele para o dela. Ela ficou sentada atordoada por um momento antes de olhar para cima e perceber que era Leonel. Por um momento, ela não soube como reagir. Eu sei que você provavelmente não irá, mas pensei em tentar de qualquer maneira. Leonel sorriu levemente. Seu sorriso cativante parecia aquecer o ar. Podemos comemorar nossa vitória esta noite juntos. Sem dizer mais nada a Aina, Leonel se virou e saiu correndo. Pressionando as mãos em desculpas à senhora Dean por sua interrupção, ele saiu com um sorriso envergonhado. Leonel saiu correndo do prédio, pulando em sua bicicleta para atravessar o campus com uma velocidade incrível. Infelizmente, esta foi a verdadeira razão pela qual ele só conseguiu ficar em terceiro lugar. Ele nunca tinha tempo para ouvir palestras. Com a Lei de Restrição de Informações de 2072, o conhecimento foi restrito quanto mais longe do mundo da superfície você estivesse. O raciocínio do governo era que o policiamento dos paraísos flutuantes era difícil, especialmente nas regiões mais pobres que existiam nas alturas do céu. Assim, era impossível monitorar como esse conhecimento sensível estava sendo usado. Portanto, o governo concluiu que deveria ser restringido. No entanto, quando as razões que os governos deram para fazer as coisas deixaram de ser besteiras, até o motivo oficial que eles deram foi tão terrível. Afinal, o único tempo que Leonel tinha para estudar era o tempo que passava no mundo da superfície. Caso contrário, esse relógio tão útil em seu relógio de pulso censuraria seus livros didáticos. Ainda assim, isso não foi o pior com o qual Leonel teve que lidar. Para entrar em um dos campi principais das 3 principais academias, havia requisitos extremamente rígidos. Era preciso ser um profissional 3 estrelas no que era conhecido como profissões essenciais, coisas como engenheiros ou cirurgiões, ou um profissional 4 estrelas em uma profissão auxiliar, carreiras como advogados ou homens de negócios. Se alguém quisesse entrar no campus principal com uma profissão dispensável, como a de Leonel, 5 estrelas era o mínimo. O que tudo isso significava?
Isso significava que Leonel só tinha permissão para entrar no mesmo prédio que Aina com base em suas credenciais como zagueiro estrela. Ele não tinha escolha a não ser seguir o currículo do recruta do atleta, que obviamente não era academicamente centrado. O chamado teste de James esta manhã foi apenas para o conhecimento básico que todo adulto deveria ter. Mais de 80% de sua carga de trabalho foi realmente avaliada nas instalações atléticas de última geração da Royal Blue Academy. A lógica era sólida. Como sua carreira já havia sido decidida como um atleta de cérebro musculoso, para que ele precisava de física, matemática e literatura, Leonel acelerou em uma enorme arena oval coberta de vidro. Após entrar no vestiário, foi recebido pelos gemidos de dezenas de marmanjos. Beliscando a ponta do nariz, ele suspirou como um pai desapontado. Capitão, você é muito embaraçoso, não quero mais ser seu capitão. Não fique assim, capitão. Esses massagistas 4 estrelas têm mãos de anjos. Qual é? Você tem que tentar isso. Eles só contratam essas deusas para o jogo do campeonato nacional. Se você não aproveitar agora, terá que esperar até ser convocado pelo NAFLU. Bem, já que vocês estão me implorando tão sinceramente. Logo, os gemidos do próprio Leonel encheram o vestiário. Uma erupção de gargalhadas barulhentas sacudiu as paredes da arena. Não parecia que o maior jogo do ano estava a apenas algumas horas de distância. E por que seria? Leonel já os havia levado à vitória 3 vezes antes. Este ano não seria diferente. Descida dimensional capítulo 3. Não se preocupe com aqueles que não entendem a maior parte do que acontece neste capítulo. Eu sei que o futebol americano não é exatamente um esporte internacional. Fique tranquilo, este é o único capítulo em que o esporte terá relevância. Emoticon sorrindo? Boa noite, cavalheiro. Espero que possamos fazer um bom jogo hoje. Todos conhecem as apostas, então jogue livre e seguro. Fique dentro das regras, pois não precisamos ter problemas. A multidão era ensurdecedora. O bater de pés, os cânticos barulhentos, a antecipação acalorada ferviam no ar, sacudindo o próprio estádio em que estavam. O Royal Stadium da Royal Blue Academy ficava dentro de uma enorme estrutura de vidro formada por painéis triangulares curvos. Ele dançava lindamente com o sol poente, capturando vermelhos escuros e laranjas que brincavam em suas superfícies reflexivas. Os campos de futebol verdes com listras brancas estavam completamente vazios, com exceção de 11 homens que estavam na linha de 50 jardas um de frente para o outro. Câmeras clicando e piscando soaram, tentando capturar cada momento. Leonel ficou orgulhoso, 2 de seus companheiros de equipe de cada lado. Ele calmamente sorriu para os arrogantes escárnios de seus oponentes de longa data da Angel Wing Academy, seu capacete enfiado debaixo do braço. Suas almofadas de futebol e camisa se ajustam como a armadura de um cavaleiro, brilhando em um lindo azul profundo. A única exceção era um número em seu peito que se destacava como um branco brilhante. O número 3. Aqui está a moeda que jogaremos hoje. O árbitro principal continuou a falar, estendendo uma moeda lindamente desenhada que tinha cerca de metade da largura de sua palma. De um lado temos uma bola de futebol decorada com a bandeira do Império Americano caído. Isso será coroa. Deste lado temos o Palácio do Paraíso. Serão cabeças. Esta moeda foi projetada por um metalúrgico 4 estrelas. Ela recebeu o nome de Unindo. Ela representa a capacidade do nosso império da ascensão de agradar todas as suas conquistas passadas, deixando um lugar para todos. O árbitro principal permitiu que os 10 jogadores vissem os 2 lados. Você está preparado para perder? Um olhar cheio de confiança pousou em Leonel. O culpado era um jovem com longos cabelos loiros. Sua camisa branca quase ofuscava sob as luzes, obrigando a pessoa a apertar os olhos apenas para manter o contato visual. Esse jovem era um candidato a quarterback 4 estrelas, Conrad Siegfried. O resultado será o mesmo de sempre. Leonel respondeu baixinho. Você sabe o que fazer. Royal Blue, você é o time da casa. Chame isso no ar. O árbitro principal jogou a moeda para o alto. O tempo pareceu desacelerar. Os olhares penetrantes de 2 jovens se encontraram no espaço, uma moeda girando caindo lentamente entre eles. Caudas. A moeda caiu com um baque suave na grama abaixo. O resultado é tiles. Royal Blue, você gostaria de receber ou chutar? Leonel sorriu como se a resposta fosse óbvia. Nós recebemos. Angel Wing, escolha a direção que você gostaria de dar o pontapé inicial. Conrad apontou casualmente. Não deixará que os comentários de Leonel o incomodassem. Se não fosse o nascimento de Leonel, seria ele quem seria o melhor desta geração. Outros deixariam esse fato esmagá-los, mas encheu Conrad de um desejo ardente de vencer por qualquer meio. Leonel se virou voltando para a lateral. Ele agarrou a máscara facial de seu capacete, deslizando-a em sua cabeça como o elmo de um cavaleiro. Naquele momento sua aura mudou completamente. Uma pressão violenta sufocou as laterais do Royal Blue quando quase uma centena de olhares pousaram na viseira escura e colorida de Leonel. Logo todo o estádio caiu em um silêncio sinistro enquanto Leonel encarava cada um deles de frente. Respeite o jogo. Persista até o fim. Foi tudo que Leonel disse. Respeite o jogo. Persista até o fim. Royal Blue repetiu essas palavras como uma só. A multidão se juntou a eles, uma torrente de ímpeto subindo até o infinito. Uma onda de emoção encheu o ar, um aplauso selvagem sacudindo o chão mais uma vez. Vamos! E aqui vamos nós de novo. O 4º ano e a 4ª participação no Campeonato Nacional do 5-Star Quarterback Leonel Morales e seu Royal Blues. Será mais uma vitória? Ou com o quarterback estrela terminar seu mandato com a única mancha em seu currículo? Acho que todos nós sabemos a resposta para isso, Phil. Caso todos vocês tenham esquecido, deixe-me lembrá-los.
Esta é a maior perspectiva de quarterback que já nasceu. Este jovem estava jogando dardos em suas fraldas. Ele poderia andar como um sonâmbulo neste jogo e ainda vencer por 30? Não pense que não sabemos o que você está fazendo, Rick. Você está apenas esperando que seus ratos de esgoto de Los Angeles troquem para escolhê-lo no draft de 2198. Bem, deixe-me falar com você. Temos a escolha geral número 1 este ano. O comentário divertido da dupla Phil Rick estava em pleno andamento, a vivacidade era inebriante. E aqui está. O pontapé inicial do 119º jogo do Campeonato Nacional. O chutador de Angel Wing fez uma leve corrida para cima antes de desferir um chute forte que voou pelo ar, aterrissando na parte de trás da end zone para um touchback. Com isso, o jogo realmente começou. Aqui vamos nós, a primeira jogada. Parece que o treinador Owen está realmente deixando Morales reinar agora. Entrando imediatamente em um set de 5 wide, nem mesmo usando um running back. Morales é todo o running back que eles precisam? Leonel desviou o olhar da esquerda para a direita verificando a defesa. Ele podia ver os olhares cruéis da linha defensiva do Asa de Anjo. Seus linebackers do meio olham para Leonel. Ele foi um profissional 4 estrelas em seu primeiro ano. Infelizmente, assim como seu zagueiro, ele foi jogado até a morte por Leonel nos últimos 2 anos. Seus olhos rapidamente encontraram os de James como se estivessem de acordo tácito. Azul 80. Azul 80. Conjunto. Cabana. Leonel bateu palmas, erguendo a perna lentamente e posicionando-se enquanto aceitava o snap. Ele deslizou para trás sem esforço. Sua perna de trás mal havia plantado quando ele ergueu o braço para trás e disparou um laser. Uma blitz de canto. Morales não checou a jogada, na verdade ele a jogou diretamente por cima da cabeça do escanteio. James deixou cair a bola? Isso poderia ter sido um ganho de 20 jardas. Quão diferente dele? Ei! O sopro alto de um apito soou. Aspereza desnecessária. Agressão ao passador. Número 21. Penalidade de 15 jardas, primeira descida. Leonel sentiu que lhe haviam tirado o fôlego. Tendo aberto o peito para lançar a bola, ele foi completamente pego de surpresa pelo canto blitz. Claro, ele sabia que estava vindo, mas não podia arremessar e se esquivar ao mesmo tempo. Vai ser uma longa noite, menino bonito. O número 21 sorriu para Leonel no momento em que outro apito soou. Conduta antidesportiva. Número 21. Penalidade de 15 jardas, primeira descida. O canto levantou as mãos em falsa derrota, voltando para o seu lado do campo. Você está bem, boné? Um dos atacantes de Leonel o ajudou a se levantar. Sem problemas. Leonel disse com um sorriso frio. A equipe se concentrou. Desculpe, Léo, você foi atingido sem motivo. O olhar de James estava cheio de vergonha. Não se preocupe com isso, acontece. Léo bateu nas ombreiras. Cabeça erguida. Não acabamos de ganhar 30 jardas livres de qualquer maneira? Já que eles querem jogar, vamos jogar. A confusão se desfez, deixando Leonel correr para a fila. Ele fez uma pausa na espingarda, esperando que sua equipe se preparasse. Normalmente, ele examinaria a defesa. Mas desta vez, sua cabeça virou para a direita, seu olhar penetrante em apenas um lado do campo. Ele levantou um dedo apontando para o número 21. Ele nunca tinha visto esse jogador antes, então ele devia ser um calouro. Considerando sua arrogância, ele definitivamente era pelo menos um recruta 4 estrelas. Parecia que Leonel teria que ensiná-lo a ser mais obediente. Oh lá! Ele fez isso agora? Azul 21. Azul 21. Conjunto para baixo. Cabana. Cabana. O apito soou. Fora de jogo. Número 21. Penalidade de 5 jardas, primeira descida. Ele está brincando com o novato agora. Você acha que o carinha pensou que Leonel iria apenas tentar forçar a bola para o seu lado do campo? Ele é muito ingênuo. O futebol é um jogo da mente? Excelente uso da contagem difícil para lidar com um rusher super agressivo. O que Angel Wing está pensando ao enviar uma blitz de escanteio 2 vezes seguidas? A partir de agora, Morales está no controle. E ele estava no controle. A primeira unidade foi nada menos que uma masterclass em sincronismo, exatidão e precisão. Em apenas 12 jogadas e 7 horas e 36 minutos, o Royal Blues encontrou a end zone. Mesmo com seu tight end estrela tendo 2 passes perdidos, Morales encontra um bom resultado, marcando um touchdown para a folha de estatísticas. O jogo se tornou um caso de vai e vem. Embora Royal Blue tivesse Leonel e James, não apenas James parecia estar tendo um jogo ruim, mas Angel Wing tinha muito mais recrutas 4 estrelas do que eles. Além da dupla dinâmica, o Royal Blue foi construído principalmente com clientes 3 estrelas. Afinal, eles ficaram apenas em terceiro lugar nas academias, enquanto Angel Wong ficou em segundo lugar. No entanto, Leonel tirou a equipe das profundezas do desespero uma e outra vez. Que bala no meio! Morales está realmente carregando a carga do ataque, mas ele levou muitos golpes neste jogo. Tem que pensar se vale a pena. Ele não tem mais nada a provar nesse nível de futebol? Isso é apenas parte de seu charme. Ele seria mesmo Leonel Morales se saísse desse jogo? O tempo passou e o quarto período chegou, uma pontuação de 35-31 a favor dos Angel Wings pendurados no placar. Que diabos você está fazendo aí, Bennett? O treinador Owen agarrou as almofadas do peito de James, a fúria crescendo em seu bigode grosso. Você escolhe o maior jogo do ano para cagar na cama? A cabeça de James estava baixa. Entendo. O treinador Owen deu um passo para trás. Você já ganhou 3 vezes. Este jogo provavelmente já não tem sentido para você. Mas pense nos seus juniores. Esta pode muito bem ser a única oportunidade deles em suas vidas. Treinador, isso é.
James queria se defender, seu olhar piscando com uma luz complexa. Ele simplesmente não conseguia encontrar coragem para fazê-lo. Ele já teve 5 passes perdidos apenas neste jogo. Isso pode ser tanto quanto toda a sua carreira na academia desde o início até agora. Ele realmente estava jogando fora do personagem. Leonel aproximou-se com um sorriso. Na verdade, se alguém ignorasse a expressão feliz em seu rosto, seria fácil ver o tipo de estado lamentável em que ele estava. Ele já havia sido forçado a fechar as costelas no intervalo após mais um golpe tardio. Vamos, treinador, você sabe que ele vai se apresentar quando realmente importa. Se não mantivéssemos este jogo um pouco apertado, a torcida não ficaria muito entediada? O som de um apito veio do campo. Os Angel Wings deram o pontapé inicial, deixando a bola em sua posse para um lance final, 1 hora e 15 minutos no cronômetro. Não é para isso que vivemos. O sorriso de Leonel enviou uma onda de calma para as laterais. Vamos ganhar isso. Leonel colocou o capacete. Como um general liderando seu exército, ele saiu para o campo, sua mente incomparavelmente focada. E aqui vamos nós. Aproximem-se de seus assentos todos, está é a direção final para decidir tudo. Uma boa e fácil corrida na primeira descida. Está claro que o Royal Blues está demorando, estabelecendo o ritmo, procurando acabar com isso em seus próprios termos. Tempo excelente nessa rota de saída. 87 tem sido uma peça-chave no jogo para baixo de Bennett. Ele pode ser apenas um prospecto 3 estrelas, mas ele intensificou muito hoje? 0 hora e 47 minutos no relógio e os Royal Blues já estão no meio-campo. Morales os faz funcionar como um motor bem ajustado? Ou não? 56 cheiros em um bloco, deixando um rusher livre. Morales gira para fora do tackle, correndo para a direita? Uma obra de arte, nada menos. Um leve movimento do pulso para enviar o voo de 40 jardas bem entre os números. 87 ponta dos pés fora de campo no 6 do oponente. 0 hora e 3 minutos no relógio, meu sangue está fervendo. Eles podem fazer isso. Eles podem selar sua dinastia com uma vitória? É isso, rapazes, deixem tudo para lá. Respeitem o jogo. Persistam até o fim. O olhar de Leonel brilhava. Tudo bem. Pessoal Z bota Y balançando o movimento zig fade. Em um, quebre. Leonel caminhou até a linha, o coração calmo como um lago. Os aplausos estrondosos do estádio de balanço, as inúmeras câmeras piscando, o mar de inimigos de uniforme branco olhando para ele como um pedaço de carne. Tudo rolou de seus ombros como se eles não estivessem lá. Com um leve sorriso, Leonel virou a cabeça para a direita do campo, seu braço erguendo-se lentamente para apontar para um calouro conhecido. Não pode ser. Morales está fazendo isso de novo. Ah. Este é o espírito do jogo. Chamar o adversário na jogada final, que garra, que grandeza imponente. Azul 21. Conjunto para baixo. Cabana. A bola passou por entre as pernas do pivô dos Royal Blues, acertando perfeitamente as palmas das mãos de Leonel. É uma bota projetada para a direita. O Royal Blues realmente está mirando no novato desta vez. O novato escorregou. Ele pensou que Morales iria acertá-lo com a contagem forte novamente e foi pego de surpresa. Lá vai Bennett, passando por ele para o corner fade. Morales o vê. É isso, Bennett está aberto. Leonel rolou para o lado, com a bola entre as duas mãos. O Royal Blues não havia executado uma única chuteira projetada durante todo o jogo, a defesa foi pega completamente desprevenida. Quando perceberam o que estava acontecendo, Leonel estava praticamente sozinho no lado direito do campo. Os únicos outros com ele eram o novato, 21, e James, que havia desaparecido no canto da endzone. O novato foi pego em terra de ninguém. Ele não sabia se deveria correr atrás de James ou se deveria tentar acertar Leonel, encerrando o jogo. No final, ele correu para frente. Ele sabia que já era tarde demais para alcançar James, mas talvez tivesse uma chance de Leonel que estava correndo em sua direção. Infelizmente, Leonel sorriu. Com o movimento do pulso, a bola passou por cima da cabeça de 21, caindo bem nas mãos de James. Morales faz de novo. Royal Blues W? A multidão ensurdecedora caiu em um silêncio assustador quando a bola escorregou pelas mãos de James e o relógio marcou 3 zeros. Descida dimensional capítulo 4. James agarrou seu capacete com as duas mãos, caindo de joelhos em desespero. Numa hora dessas, Leonel só conseguia suspirar. No entanto, sob o silêncio da arena, um estrondo retumbante de 2 corpos se chocando soou. Leonel fez uma careta, sentindo suas costelas já fraturadas se quebrarem enquanto sua visão se enchia de visões da lua acima. Foi então que um apito alto soprou no silêncio. Aspereza desnecessária, agressão ao passador, número 21. Metade da distância até o gol, ainda na primeira descida. Leonel caiu pesadamente no chão, segurando o peito com os olhos semicerrados de dor. O novato parou sobre ele em estado de choque. A princípio, ele havia deixado sua frustração tomar conta dele. Ele nunca pensou por um momento que James perderia um passe tão fácil, então ele soltou tudo o que tinha em Leonel, sabendo que eles perderiam o jogo. Ele nunca pensou que suas ações dariam ao Royal Blues outra chance com 0 segundos no relógio. Os médicos correram para o campo. Apesar do Royal Blues ganhar nova vida, o estádio ainda permanecia silencioso. A visão de Leonel se contorcendo de dor fez muitos lançarem olhares furiosos para o novato e James. Bennett, saia do campo. Hook, você está dentro. Treinador Owen friamente bancou sua perspectiva de 5 estrelas. Ele não sabia o que havia de errado com James hoje, mas ele estava claramente pensando demais. Era impossível usá-lo para esta jogada final.
Os médicos rapidamente levantaram a camisa de Leonel, desfazendo as ataduras do primeiro tempo para revelar horríveis hematomas roxos e verdes. Era simplesmente impossível que um hematoma se espalhasse tão rapidamente. A única explicação era que Leonel havia sofrido essa lesão muito cedo no jogo. Não, Leonel agarrou a mão do médico de meia-idade que tentou tirar os absorventes. Só falta uma jogada, eu consegui. O treinador Owen, que havia corrido para o campo, franziu profundamente a testa, os braços cruzados sobre o peito bem construído e o bigode esvoaçante. A equipe ficou em volta da figura de Leonel subindo lentamente, com expressões solenes em seus rostos. Eles sabiam que todos cometiam erros, mas no momento eles estavam tendo muita dificuldade em perdoar James. Por que vocês estão fazendo beicinho? Um tempo limite de lesão não dura para sempre, vamos fazer isso. Aline. Vendo a atitude resoluta de Leonel, os médicos e o técnico Owen não tiveram escolha a não ser sair correndo do campo sob o silêncio da multidão. Nesses momentos, a respiração ofegante dos jogadores que estavam nas últimas pernas era tudo que permanecia no ar. O olhar ardente de Leonel acendeu um fogo sob todos eles, enchendo-os com uma força que eles não sabiam que tinham. À margem, Conrad observava com uma expressão sombria. A vitória estava ao seu alcance, mas escapou assim. Leonel bateu palmas, posicionando-se atrás de sua linha ofensiva como se não estivesse ferido. Azul 80. Azul 80. Conjunto baixo Hat. Leonel estava sentado no vestiário respirando pesadamente. Os sons da celebração o cercaram, fazendo com que um leve sorriso tocasse suas belas feições. Quem sabe como eles fizeram isso, mas os caras conseguiram colocar as mãos em algumas dezenas de garrafas de champanhe. Seus relógios de pulso provavelmente estavam apitando com conversas sobre o código de bebidas para menores. Infelizmente, ele não pôde participar muito ativamente. Embora ele pudesse ignorar forçosamente sua dor, se necessário, como fez na jogada final da vitória, provavelmente era melhor que ele não se movesse muito ativamente, para que suas costelas não perfurassem seus pulmões. Pare de reclamar e gemer, capitão, você não vai sair da festa esta noite. Um dos Olineman de Leonel, o centro 3 estrelas Milan Ingá, deu um tapa em seu ombro sem se importar com sua careta. Ele virou um frasco de vodka, seu enorme corpo coberto de gordura de alguma forma parecendo ter músculos rasgados ao mesmo tempo. Eu já prometi que viria. Não precisa me matar primeiro. Os caras riram, pulando nos chuveiros um após o outro. Leonel tirou cautelosamente os absorventes suados e as roupas de baixo, sem pressa. Ele planejava entrar no chuveiro por último. Embora tivesse certeza de que Aina não viria, ele ainda tinha que dar o melhor de si para garantir. Felizmente, ele já havia preparado uma roupa decente. Não era tão chamativo quanto o que aqueles garotos ricos podiam trazer, mas ele ainda estava feliz com isso. Provavelmente vou ter que pedir a um dos médicos que faça um novo curativo para mim. Leonel pensou consigo mesmo. Ao ouvir um baque repentino ao seu lado, Leonel virou-se de seu armário para ver seu treinador meio cochilando, um forte cheiro de álcool vazando de sua boca. Leonel riu. Treinador, você vai ser demitido por aí assim. Bah, foda-se esses idiotas mauricinhos. O treinador Owen virou seu cantil como se estivesse brindando zombeteiramente as pessoas que insultou. Leonel quase não entendeu suas palavras arrastadas. Olhe para você, que embaraçoso. Você fica assim todo ano. O que há com você? Você vai embora depois desta vez para as luzes brilhantes do Naflu. Este velho vai ficar em sua pequena cidade. PF. Leonel não conteve a risada. Você é o treinador do melhor programa de futebol da academia no Union Continent. Seu salário é suficiente para se aposentar agora e viver uma vida de luxo até terminar de colocar o outro pé na cova. Normalmente, o bigode do treinador Owen arrebentava e ele dava outra resposta espirituosa à espera de Leonel. Mas desta vez, sua resposta foi completamente inesperada. Obrigado por escolher o azul real, garoto. Leonel ficou em silêncio por um momento. Ele poderia muito bem ter escolhido o Angel Wing, permitindo-lhe frequentar a segunda academia classificada. Mas ele escolheu Royal Blue porque gostou da personalidade direta do treinador Owen. Quanto à primeira academia classificada, eles não tinham um programa de futebol, vendo o caminho do entretenimento como algo abaixo deles. No final, Leonel sorriu levemente. Não me agradeça, agradeça a esse rato morto em seu lábio. Se não fosse por como é divertido zombar disso, eu nunca teria vindo aqui. O técnico Owen riu ruidosamente, batendo nas costas de Leonel com ainda mais força do que Milan. Termine de beber aquele vômito verde que seu velho te deu, garoto. Ignorando a careta de dor de Leonel, o treinador Owen se afastou. Aproveite isso enquanto você pode. Leonel estava muito ocupado tentando acalmar sua dor com gelo para ouvir as últimas palavras do treinador Owen. Mas eles nunca foram feitos para ele ouvir para começar. Depois que suas dores diminuíram lentamente, Leonel vasculhou seu armário para encontrar sua bolsa preta, puxando uma garrafa familiar de lodo verde. Tanto quanto Leonel sabia, seu pai trabalhava em uma divisão do governo que se concentrava em nutrição e suplementos nutricionais aprimorados. O Império da Ascensão acreditava que enquanto sua tecnologia avançava rapidamente, a condição humana ficava para trás. Portanto, essa divisão sem nome trabalhou para maximizar o potencial humano com alimentos. Esta mistura grosseira foi uma das criações de seu pai.
De acordo com sua avaliação genética, ele foi escalado para crescer até 1,80 m de altura. Mas, depois de beber esse veneno todos os dias, ele superou isso em 7 centímetros e pode muito bem ganhar mais 1 ou 2 centímetros quando chegasse aos 20 anos. Claro, o pai de Leonel era na verdade um general de 4 estrelas. Ele só passou a trabalhar nesta divisão sem nome depois de se aposentar do serviço militar. Em seguida, ele passou a se aposentar mais uma vez da referida divisão. Depois de engolir o que restava da garrafa, uma dor abrasadora familiar queimou o peito de Leonel. Mas pelo menos, suas costelas doloridas diminuíram um pouco. Provavelmente uma pessoa normal levaria cerca de 2 meses para cicatrizar, mas Leonel só precisaria de cerca de 3 semanas. O tempo passou e Leonel era finalmente o único que restava. Embora ele pudesse ter usado a habilidade atualizar de seu relógio, ele preferia tomar banho como a maioria das pessoas. Havia apenas algo sobre isso que parecia mais limpo. Tomando seu tempo, ele esfregou cada centímetro de seu corpo antes de sair com uma toalha em volta da cintura e outra pendurada frouxamente sobre a cabeça. Ligeiramente obscurecido com um padrão de hematomas verdes, roxos e marrons, seu torso ondulava sob o vapor aquecido. Leonel esfregou a toalha nos cabelos, estremecendo enquanto lutava para manter os braços acima da cabeça. Alcançando seu armário, ele vestiu um par de jeans azul profundo, um suéter branco de gola rolê justo e envolto em um longo casaco preto. São apenas 20 horas agora, papai não vai me matar muito se eu estiver em casa à meia-noite. Leonel pendurou a mochila no ombro, mas no momento em que ele se virou, seus passos pararam. Por que você está se lamentando? Leonel sorriu para James. Se é uma luta para você me dizer, então simplesmente não me diga. Não há necessidade de você se desculpar, aquele novato teria me acertado assim, quer você tenha pegado a bola ou não. Por um tempo, James não sabia o que dizer, mas ele também não saiu do caminho da porta. Você sabia que receberia a chamada de grosseria desnecessária, certo? O sorriso de Leonel diminuiu um pouco, mas ele não respondeu. Eu te conheço muito bem. Você não gosta de perder, mas você é muito mole para me chamar de besteira também. Então você encontraria uma maneira de proteger nossa amizade e ignorá-la. Ao mesmo tempo ganhar o grande jogo de qualquer maneira. Estou certo? Leonel suspirou. Existe realmente uma necessidade de saber a resposta? Claro que há. A voz de James aumentou. Se você sabia que eu precisava de sua ajuda, por que você não perdeu apenas desta vez? Isso é apenas um jogo, não é? Você já ganhou 3 vezes. Você realmente precisava vencer pela 4ª? Você nem quer ser um quarterback. O olhar de Leonel se estreitou. Se eu quero ou não é irrelevante. Em tudo que você faz, eu já sei. Já ouvi isso 1 milhão de vezes. Respeito e persistência. Respeitando essa mão de lixo que você recebeu, você é definitivamente o primeiro. Parabéns. Os olhos de Leonel brilharam com uma pitada de tristeza. James, por que você está assim? Você nem tentou falar comigo antes, poderíamos ter pensado em uma solução juntos. Você acha que usar o atraso para a aula como desculpa era suficiente? A expressão de James mudou rapidamente, queimando com raiva, então vergonha, então finalmente capitulação. Me desculpe. Perdi a calma. Há apenas algumas coisas que não importa. Não importa mais. O que está feito está feito. James balançou a cabeça, se recompondo. Afastando-se, James estendeu a mão para a porta. Depois de uma pausa, ele se virou com um sorriso brilhante como se nada tivesse acontecido. Vamos lá. Todos os seus fãs estão esperando lá fora para me crucificar. A festa vai acontecer no Blue North Dormitor. Temos que chegar lá antes que toda a bebida acabe. Antes que Leonel pudesse responder, James escancarou a porta, desencadeando uma onda sonora de flechas de câmeras e gritos de Grow Peas. No Naflu, os repórteres foram autorizados a entrar nos vestiários. Mas como eram menores e os figurões estavam preocupados com a ótica, foram obrigados a esperar do lado de fora no nível da academia. Ao mesmo tempo, o campus da Royal Blue Academy era geralmente fechado para forasteiros. Mas havia raras ocasiões como hoje em que aqueles que pagavam quantias obscenas de dinheiro ou tinham conexões apropriadas podiam vir. Assim, Leonel foi forçado a atravessar um mar de repórteres e fãs com um sorriso amargo no rosto, a risada sinistra de James soando ao longe enquanto ele fugia. Descida dimensional capítulo 5. Só meia hora depois, pelo menos, é que Leonel conseguiu se esquivar de toda a enxurrada de perguntas. Como ele estava praticamente preso à primeira escolha geral nos próximos meses, não era de admirar que ele estivesse sendo perseguido dessa forma. Dito isso, só porque ele entendeu, não significa que ele gostou. Droga, estou atrasada. Não quero que Aina entenda mal. Leonel pedalava loucamente pelo campus, sua bicicleta prateada riscando os céus como um cometa. Cerca de 5 minutos depois, ele finalmente chegou aos dormitórios do norte. Como havia muitos forasteiros no campus hoje, ele clicou em um botão oculto no quadro de sua bicicleta, fazendo-a dobrar sobre si mesma e se tornar uma haste prateada com cerca de 2 metros de comprimento. No final, ele desabou ainda mais, dividindo-se em 4 pedaços que caberam perfeitamente em sua bolsa. O estrondo da música podia ser ouvido mesmo à distância de Leonel. Ele nem havia entrado no prédio de apartamentos ainda, mas os sons de vidro batendo, risadas e música do clube já eram impossíveis de perder. O dormitório Norte Azul era a pensão masculina dos dormitórios do Norte. Tinha o maior luxo e acomodação deles também. Normalmente as mulheres não seriam permitidas em qualquer lugar perto deste lugar, já que seus dormitórios estavam localizados no sul.
Mas perto do final do último ano, havia uma regra tácita entre os supervisores de deixar algumas dessas coisas de lado. No mínimo, Leonel podia ver muitas dessas beldades fluorescentes pelas janelas e até espalhadas do lado de fora, fugindo com seus amantes. Vendo essas paisagens, Leonel suspirou. Aina realmente chegaria a tal lugar? Talvez ele estivesse pedindo demais. Pensando neste ponto, seus passos não puderam deixar de parar. Estas foram algumas de suas últimas chances de capturar o coração de Aina. Se ele falhasse agora, quem sabia quando ele a veria novamente? Aina era uma profissional 5 estrelas. Leonel não sabia de que profissão devido a certas proteções. A fim de proteger os alunos de serem roubados e assediados por conglomerados e distraí-los de seus estudos, essas informações geralmente eram seladas. Leonel foi um caso especial por ser um profissional do entretenimento. Como tal, suas proteções não eram tão boas. Considerando quão altas eram as proteções de Aina, ela definitivamente estava destinada a uma indústria muito importante. A única razão pela qual Leonel sabia que ela era 5 estrelas era devido a uma simples coincidência e um lapso de língua. Leonel cerrou os punhos. Quão bem ele conhecia Aina. Quais eram os hobbies dela? Suas comidas favoritas? Cor favorita? Leonel não sabia a resposta para nenhuma dessas perguntas, porém estava apaixonado. Havia outras mulheres tão bonitas quanto Aina, algumas das quais até tentaram se entregar em seus braços. Mas havia algo sobre esta mulher em seu coração que ofuscou todos eles. Se minha profissão não é suficiente para estar ao lado dela, então eu a jogarei de lado. A aura de Leonel brilhava quase como um farol sob o céu noturno. No momento em que Leonel estava prestes a dar mais um passo à frente, o som de uma janela quebrando o tirou de seus pensamentos. Os gritos das alunas atravessaram o céu noturno. No entanto, a música estridente não parou. O olhar de Leonel disparou para cima para um corpo meio pendurado para fora de uma janela do quarto andar. A parte inferior das costas de um jovem raspou ao longo do agora irregular parapeito da janela, seu corpo mal sendo suspenso pela mão que segurava seu colarinho. No entanto, ficou claro que sua mão não estava tentando salvá-lo, mas era provavelmente a razão pela qual ele estava em tal posição para começar. James. Leonel não esperou nem um instante. Começando a correr, ele invadiu o dormitório. Aqueles que provavelmente não sabiam o que estava acontecendo no andar de cima devido à música alta e estridente tentaram cumprimentá-lo, apenas para ele passar direto, subindo as escadas. Leonel chegou ao quarto andar num piscar de olhos. Ele havia ignorado completamente a dor lancinante que percorria seu peito e torso. Uma queda do quarto andar não era brincadeira. Conrado. Leonel irrompeu na sala do quarto andar, trazendo na voz um frio cortante que ofuscava até a música que sacudia as paredes. O quarto era bastante luxuosamente decorado. Tapetes macios, um chefe 4 estrelas que ficava atrás de um bar curvo com indiferença, como se nada estivesse acontecendo, e vários jogos de mesa de bilhar a pebolim. No entanto, o olhar de Leonel pousou no jovem que havia enfrentado em campo apenas uma hora atrás. Quarterback 4 estrelas Conrad Siegfried. O que você pensa que está fazendo? A voz de Leonel ferveu, mas de alguma forma ainda era possível ouvi-lo claramente. Ele examinou a sala rapidamente, tentando fazer uma leitura da situação. Ele imediatamente notou que havia vários membros das Asas de Anjo aqui. Isso por si só não era um problema, mas ele nunca tinha ouvido falar de um time perdedor se juntando à festa do lado vencedor assim. O que eles poderiam estar aqui para fazer se não causar problemas? Foi então que Leonel congelou. Aina? Ele estava atordoado. Ele realmente estava totalmente preparado para ela não vir, mas ela realmente estava aqui. Não apenas isso, mas parecia que ela e seus 2 amigos estavam de alguma forma envolvidos nessa briga. Vendo a felicidade genuína de Leonel no momento em que seus olhos encontraram os de Aina, muitos sorriram inadvertidamente apesar da situação. A própria Aina corou e desviou o olhar, tentando não encontrar o olhar de Leonel. Ah, então ela é sua. Não é de admirar porque esse cão de guarda reagiu tão furiosamente às minhas palavras casuais. Ao ouvir as palavras de Conrad, a expressão de Leonel voltou a ficar fria. Ele foi inteligente o suficiente para entender o que deve ter acontecido. James provavelmente estava aqui acompanhando Aina e seus amigos sabendo que Leonel estaria um pouco atrasado devido às suas ações. Em algum momento, Conrad veio e tentou atacar Aina, fazendo com que James atacasse. Parecia que James estava um pouco bêbado demais, ou então com seu tamanho e força, não havia como Conrad colocá-lo em tal situação. Deixe-o ir, você está tentando cometer um assassinato com tantas pessoas aqui? Não se sabe quem exatamente, mas o sistema de som surrando do quarto andar foi reduzido a ponto de apenas a música dos outros andares reverberar pelas paredes. Os membros do Royal Blue se reuniram em torno de Leonel sem que ele dissesse uma palavra. Com o líder deles aqui, não havia nada que precisasse ser dito. Não importa o que os Asas de Anjo estavam em menor número aqui. Leonel não sabia o que acontecia nos outros andares, mas havia 12 membros de sua equipe aqui e apenas 7 deles. E daí se eu fizer isso? Você acha que eu seria punido por isso? Fez a pergunta em tom de provocação, como se realmente quisesse a opinião genuína de Leonel. A resposta de Conrad pegou Leonel totalmente desprevenido. Ele se considerava uma pessoa inteligente, mas foi completamente pego de surpresa. Depois de pensar por um momento, ele finalmente entendeu. Ele não havia cometido um crime esta manhã, e isso foi apenas com o status de aposentado de seu pai. E a família Siegfried, que era poderosa o suficiente para colocar o mero 4 estrelas Conrad acima de Leonel na lista de menores elegíveis. Não que Leonel nunca tivesse pensado nisso, mas sim que nunca percebeu que alguém poderia usar essa brecha para escapar impune de um assassinato. Não havia limites?
Os crimes de Leonel foram completamente inocentes e não colocaram ninguém em perigo, a não ser ele mesmo. Mas Conrad realmente queria causar a morte de outra pessoa por nada mais do que uma troca de palavras. Leonel calou-se perante o desdém de Conrad. Ele não percebeu que de lado, Aina o observou com um olhar ligeiramente curioso. Tudo bem, largue-o então. Os olhos de Conrad se estreitaram. Você acha que eu não vou? Não, tenho certeza que sim. No entanto, você terá que enfrentar as consequências. Consequências? A tensão de Conrad se dissipou, uma risada sacudindo seu corpo. O corpo de James tombou ainda mais para fora da janela, quase interrompendo o equilíbrio que o mantinha vivo. E aqui eu pensei que o poderoso Leonel Morales era inteligente. Parece que você é apenas um tolo. Leonel assistiu inexpressivo enquanto Conrad ria. Vários segundos se passaram antes que uma sensação desconfortável começasse a brotar no coração do último. Logo, até os 6 jogadores restantes do Angel Wing se sentiram sufocados demais para rir. Sim, consequências. Leonel respondeu claramente. Se você derrubar meu parceiro daquela janela, vocês 7 irão segui-lo logo depois. Conrad engasgou com a própria respiração. O olhar mordaz e frio de Leonel perfurou seu coração. Você realmente acha que pode dizer tal coisa? Você sabe quem eu sou? Só por esta ameaça, as consequências de que você fala estão muito além de sua imaginação. Como se fosse uma deixa, uma voz mais uma vez soou no ouvido de Leonel. Código de infração 22.31.4, detectada intenção homicida. De acordo com a Lei de Moderação da Fala de 2034, todas as formas de discurso de ódio e ameaça são classificadas como contravenção tipo 9. É aconselhável que o sujeito, Leonel Morales, repense suas próximas ações. Quaisquer assassinatos cometidos pelo sujeito na próxima hora não serão considerados em legítima defesa e só podem ser julgados como homicídio de segundo e primeiro grau. Eu particularmente não me importo. Largue-o. Leonel respondeu sem parar. Todos podiam ver as luzes piscantes de seu pulso através do casaco preto que o cobria levemente. As luzes vermelhas de advertência apareceram apenas como um aviso para os espectadores que podem ser pegos nas próximas ações. Ele realmente quis dizer isso. Conrad finalmente congelou. Eu posso ir para a prisão pelo resto da minha vida. Posso ser colocado no corredor da morte mesmo sendo menor de idade. Mas vocês 7 estarão mortos, então que chance vocês terão de se vangloriar? Aqueles que não estavam envolvidos nesse embate repentino sentiram que seus mundos inteiros foram tomados pela visão da silhueta de Leonel. Leonel era talvez a pessoa com a classificação mais baixa de sua Royal Blue Academy. Houve outros que entraram apenas por seus próprios méritos, mas nenhum brilhou tanto quanto ele. No entanto, em uma sociedade tão elitista, ele fez amizade com todos eles. Fazia muito tempo que não acontecia de Leonel sofrer bullying por causa de seu passado. Ele era um colega que eles respeitavam, alguém que os fazia esquecer o quão poderosos eram suas mães, pais e famílias, simplesmente para desfrutar de sua companhia. Vê-la arriscar o pescoço dessa maneira por um amigo, independentemente das consequências, fez com que eles os olhos ficam vermelhos. Incrivelmente comovidos, vários outros indivíduos avançaram. Não houve palavras ditas, mas Conrad passou de enfrentar apenas 12, para sentir a onda emocional trazida por quase 30. Neste momento, Conrad foi pego entre uma rocha e um lugar duro. Se desse um passo para trás, pareceria fraco. Mas se ele continuasse nesse caminho, ele poderia realmente perder a vida. Foi então que aconteceu. Daqui a alguns séculos, os historiadores conheceriam esse evento como a descida dimensional. Foi o dia em que a Terra evoluiu e seu plano de existência se transformou. Foi o dia em que deixaram de ser o topo da cadeia alimentar. Um barulho estridente cortou o silêncio e a música dos outros andares que sacudia as paredes. As expressões de todos os presentes mudaram, seus relógios de pulso vibrando com vários avisos contínuos. Aviso, aviso. Entramos em um código vermelho, estado classe 9. Aviso, aviso. Entramos em um código vermelho, estado classe 9. Todos os presentes sabiam exatamente o que isso significava. Código preto. Era o estado mais baixo e normal. A aula 1 era um dia normal, enquanto a aula 9 era usada em situações como a disseminação de um vírus menor. No máximo, os piores totais de mortes seriam de alguns milhares a dezenas de milhares. Código azul. Era um estado médio de alerta. Geralmente era usado durante a rebelião por uma das Ilhas do Paraíso ou pelas sociedades da Lua Satélite. Os piores totais de mortes chegariam a centenas de milhares, potencialmente milhões. Código vermelho. Este foi um evento cataclísmico. Era uma situação em que os esforços do Império da Ascensão tinham que se concentrar em resolver o problema, em vez de proteger seus cidadãos. Como resultado, haveria muito poucos indivíduos em posição de ajudá-los. O total de mortes estaria na casa dos bilhões. E a classe 9 era a mais alta de todas. Uma luz repentina e ofuscante riscou os céus. Por um momento parecia que era dia e não noite. Tudo tremeu. O chão, o ar, até mesmo seus corpos como se uma pressão inexplicável estivesse caindo sobre eles. A gravidade parecia aumentar em pelo menos 10%. O ar ficou mais pesado, a falta de oxigênio fazendo aqueles ao redor se sentirem sufocados. Ao mesmo tempo, seus olhares ficaram nebulosos quando uma tontura os dominou. Era como se tivessem entrado em um elevador que desacelerava rápido demais. Então, tudo desligado. A música, as luzes, seus relógios de pulso. O mundo caiu na escuridão. Naquele momento, centenas de ilhas paradisíacas em todo o planeta despencaram dos céus. Descida dimensional capítulo 6. Enquanto todos estavam distraídos, Leonel já havia se movido, chegando a Conrad e James em poucos passos e agarrando-se a um lado do colarinho deste último.
Outra pessoa poderia ter escolhido lutar contra Conrad primeiro, mas Leonel estava bem ciente de como tal escolha era tola. Não importa o que acabasse de acontecer, garantir a segurança de James vinha em primeiro lugar. Não importa o que acontecesse entre eles, James ainda era seu melhor amigo. E felizmente, ele tinha as luzes agora apagadas ao seu lado. Como esperado, Conrad não foi capaz de reagir. Vendo que Leonel agora tinha um controle firme sobre o próprio James, ele só podia soltar, permitindo que Leonel puxasse James para cima. Léo, as palavras de James eram arrastadas. Foi só agora que Leonel percebeu que James realmente estava inconsciente. Provavelmente foi sua cabeça que quebrou a janela, não seria surpreendente se ele fosse diagnosticado com uma concussão. Juntando isso ao fato de que ele estava bêbado, era uma receita para o desastre. Ei, man, você está atrasado. Minha cunhada estava esperando por você. Leonel respirou fundo entre os dentes quando James se apoiou pesadamente sobre ele. Ele realmente não estava em condições de carregar tal fardo, mas ainda assim o carregou, deixando-o sentar no sofá. Chefe, você tem algum queimador de gás aí atrás? Precisamos de um pouco de luz. Leonel gritou. O chefe 4 estrelas, que não havia dito uma palavra, mesmo quando a vida de James estava em jogo, finalmente parecia um pouco abalado. Ele não parecia saber o que estava acontecendo. Sim, usamos maçarico para o acabamento de certos pratos. Ele tateou distraidamente no escuro, puxando o puxador de um compartimento escondido para pegar a tocha de que estava falando. Mas antes que ele pudesse pensar em entregá-lo a Leonel, aconteceu. Naqueles poucos minutos, parecia que o planeta entraria em colapso. Uma cacofonia de estrondos tão altos que Leonel não teve escolha a não ser tapar os ouvidos. A terra sob seus pés tremeu mais ferozmente, o prédio balançando descontroladamente da esquerda para a direita. Foi então que Leonel congelou. Ele não precisava pensar para saber o que estava causando isso. As Ilhas do Paraíso. Pai, uma onda de preocupação tomou conta do peito de Leonel. Nenhuma Ilha Paraíso foi autorizada a ter rotas que cruzassem marcos importantes. As 10 melhores academias, prédios do governo e marcos históricos se encaixam nessa descrição. Então, eles estavam seguros, para o bem ou para o mal. No entanto, Leonel não se importava com sua própria segurança. Ele estava preocupado com o pai. Ilhas paradisíacas de classe superior, como as que ele e seu pai viviam, tinham vários recursos de segurança no caso de um evento como este acontecer. No entanto, eles não eram perfeitos em nenhum trecho da imaginação. Isso foi especialmente verdade considerando o escopo dessa queda de energia. A única esperança era que Leonel e o pai morassem em uma ilha paraíso bem perto da superfície, o mais próximo que conseguiram chegar na verdade. Se a ilha deles colidisse com alguns dos arranha-céus primeiro, poderia desacelerar sua descida o suficiente para salvar a vida de seu pai. Esses arranha-céus eram exatamente a última linha de defesa para esses desastres. Eles foram construídos com esse potencial cataclisma em mente. No final, Leonel só conseguiu conter a preocupação. Se fosse uma queda de energia normal causada por algum tipo de falha em todo o sistema, ele sairia correndo imediatamente, deixando Aina para trás. No entanto, antes de tudo acontecer, seus relógios de pulso avisaram sobre um código vermelho classe 9. Era muito óbvio que não havia nada de normal nesse evento. Cerrando a mandíbula, Leonel resistiu à terra trêmula com as mãos firmemente cruzadas sobre as orelhas. Foi uma sorte que seus prédios fossem construídos com a mais alta tecnologia anti-terremoto, ou não teria como durar tanto tempo. A atmosfera tornou-se sombria. Os alunos que podiam ir para lá não pensavam muito nas Ilhas Paraíso acima de suas cabeças. Eles ocasionalmente obscureciam o sol, mas não de forma mais invasiva do que as nuvens. No entanto, desta vez, com cada estrondo, eles se tornaram cada vez mais conscientes de que cada um representava a morte de inúmeras pessoas inocentes. Completamente não provocados, vários começaram a vomitar. Um cheiro pútrido encheu o saguão do quarto andar junto com soluços mudos quase completamente obscurecidos pela torrente viciosa de sons. Qualquer que seja a catástrofe da qual o Império da Ascensão alertou, ainda não havia começado, mas bilhões já haviam morrido. Que tipo de piada de mau gosto era essa? Alguns poucos que conseguiram se orientar olharam para Leonel com indisfarçável piedade. Mesmo que ele tivesse fechado os olhos e cerrado a mandíbula, mantendo o rosto inexpressivo enquanto cobria os ouvidos, eles sabiam bem o que ele devia estar sentindo. Alguns deles estavam no mesmo barco. Mesmo que suas famílias fossem ricas o suficiente para ter uma casa na superfície, nem todos poderiam ter uma casa nessas zonas protegidas. Suas famílias podem muito bem morrer ao serem esmagadas por aquelas ilhas do paraíso caindo. Mais de 10 minutos depois, os estrondos finalmente pararam, a terra ainda balançando sob seus pés. Talvez tenha sido apenas agora que eles perceberam quantas daquelas ilhas pairavam sobre suas cabeças. De quantas vidas eles nem se importaram até agora. Quando o fizeram, Leonel começou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ele cuidadosamente tirou a camisa de James, tendo cuidado de apoiar sua cabeça. Como esperado, James não apenas teve uma concussão, mas os cacos de vidro remanescentes na borda inferior do peitoril da janela deixaram cortes profundos na parte inferior das costas. Aceitando o maçarico do chefe 4 estrelas, Leonel pegou emprestadas algumas velas perfumadas de um morador do dormitório e acendeu-as, dando-lhes finalmente um semblante de luz. Leonel não era médico, mas havia feito algumas aulas de primeiros socorros. Ele não tinha certeza se os médicos que estavam de prontidão para o jogo ainda estavam aqui,
ou se eles haviam ido para suas casas. Afinal, fazia mais de 1 hora, quase 2, desde o fim do jogo. Ele não tinha o luxo de procurá-los. Limpando as feridas de James na parte inferior das costas o melhor que pôde, ele lentamente removeu pedaços de vidro presos em sua carne. Por fim, embrulhou-os depois de desinfetar com um pouco de vinho de cozinha que ganhou do chefe. Te amo, cara. A voz bêbada de James desapareceu, apenas para ser substituída por seu leve ronco logo depois. Aqueles aqui não podiam deixar de pensar que ele era o mais sortudo de todos. Mesmo que tentassem dormir agora, não tinham dúvidas de que falhariam. Leonel sorriu e balançou a cabeça, seu olhar se tornando vazio por um momento. O que ele deve fazer agora? Na verdade, ele sabia que a melhor resposta era ficar parado. Todos os outros também sabiam. Como uma das zonas protegidas, elas obviamente poderiam estar entre as primeiras a receber assistência do governo. Mas, o que era esse código vermelho? Foi apenas uma queda de energia mundial? Leonel teve a sensação de que era mais, mas teve que admitir para si mesmo que não tinha nenhuma evidência real de que fosse esse o caso. Era apenas isso. Como poderia o poderoso Império da Ascensão que unificou a Terra não estar pronto para tal coisa? Isso fez Leonel pensar que havia algo que causou essa interrupção ativamente. Não foi um erro, mas sim um evento que nem mesmo seu império tinha como impedir. A boa notícia é que temos alojamento e alimentação. A academia também estoca alimentos para vários anos com muita cautela, graças a rebeliões anteriores e situações de reféns. O ruim é que o campus está acima de sua capacidade de carga normal devido ao jogo e à festa depois. Além disso, sem energia, os grandes freezers perderão lentamente o calor. Será ainda mais rápido se as pessoas estiverem constantemente abrindo e fechando suas portas. Seria possível tomar medidas preventivas e curar o que pudermos. Mas muitos não ouvirão minhas palavras, eles acreditarão que estou sendo excessivamente paranoico. A comida aqui é suficiente para durar um mês facilmente antes de começarem a estragar. Ninguém pensaria que o Império não conseguiria se recuperar nesse tempo. Então eles não estariam dispostos a fazer sacrifícios. Os pensamentos de Leonel giravam rapidamente. Uma parte dele queria agir frugalmente por cautela, mas outra parte entendia que a menos que as pessoas tivessem evidências de quão perigosa era essa situação, elas não dariam ouvidos. Era assim que os seres humanos eram. Na verdade, Leonel não queria lidar com nada disso. Ele só queria ir ver se o pai estava bem, não se importava com mais nada. Droga, eu não suporto esse cheiro. O nariz empinado de Conrad se enrugou. Assim que o balanço do prédio se normalizou, ele não quis ficar ali nem mais um segundo. Normalmente, uma bagunça de vômito seria facilmente limpa com sua alta tecnologia. Mas isso era obviamente impossível agora. Não era nenhuma garantia de que ainda tivessem água corrente. Leonel não impediu que Conrado se afastasse, e por que o faria? Infelizmente, parecia que Conrad não estava destinado a ir muito longe. O prédio tremeu mais uma vez. Por um momento, Leonel pensou que os alicerces estavam muito abalados pelos terremotos anteriores e que o dormitório estava desabando. Mas no instante seguinte, ele viu algo que nunca esqueceria em sua vida. Foi uma lágrima espacial. Leonel estava absolutamente certo. Ele nunca tinha visto um, nem nunca tinha lido a descrição de um, mas tinha uma imaginação vívida o suficiente para saber que se alguma vez houvesse um rasgo espacial, seria exatamente assim. Talvez a única coisa que desviasse de sua imagem fantasiosa fosse o fato de iluminar o céu noturno como se fosse dia. Fora isso, tudo mais era o mesmo. A dissonância cognitiva abrupta, suas entranhas negras e estreladas, o jeito que parecia não ter, e ao mesmo tempo infinita profundidade. A expressão de Leonel mudou ao observá-lo pela janela estilhaçada. Está em expansão. Não podemos ficar aqui. Milão. Leonel reagiu rapidamente. Compreendendo o que ele queria dizer, o grande atacante de Leonel pendurou James por cima do ombro. Leonel teria feito isso sozinho, mas suas costelas não estavam em condições de suportar tamanho peso. No entanto, quando eles estavam prestes a sair correndo do prédio, a voz de Conrad fez Leonel parar seus passos. Que diabos você está fazendo? Você sabe quem eu sou, deu fora de mim. Leonel ficou surpreso. A mesma jovem que vomitou durante a queda das Ilhas Paraíso parou no caminho da saída mais próxima, com um olhar vago. Não, isso não era preciso o suficiente. Suas íris ficaram completamente brancas, até mesmo suas pupilas seguiram o exemplo. Sua expressão era fria. Leonel instintivamente sentiu que era impossível para a mesma garota que vomitava só de pensar em cadáveres exibir tal rosto. O que estava acontecendo? Seu corpo pequeno de repente deu um passo à frente, a palma da mão batendo no peito de Conrad. Por todos os direitos, nada deveria ter acontecido. Conrad ficou uma polegada mais alto do que Leonel e passou todos os dias de sua vida treinando como todos os seus atletas. Além disso, ele não havia se machucado no jogo como Leonel. Ao mesmo tempo, a garotinha era apenas uma júnior arrastada para esta festa por um de seus superiores e mal tinha 5, 4. No entanto, parecia que o ilógico era o tema deste dia. Com um grunhido surdo, Conrad foi empurrado para trás com força suficiente para cair de costas, uma expressão atordoada no rosto. Você? Uma mistura de constrangimento e raiva atingiu o rosto de Conrad. Para piorar as coisas, ele escorregou e caiu bem ao lado da poça de vômito, fazendo-o vomitar por dentro. Ei! A cabeça de Leonel girou em outra direção, apenas para ver mais um aluno com um olhar tão vago quanto o da garotinha. Em um momento, um se tornou 2. Então 2 se tornaram 3. Em um flash, 10 pares de íris brancas brilharam sob a luz azul da fenda espacial, olhando estupidamente para todos eles. Entre eles, havia até um de seus próprios companheiros de equipe. A expressão de Leonel ficou séria. Aina, Yuri Savai.
Venham aqui. Desta vez, o abrasivo Savai não tinha uma única palavra a dizer. O nervosismo em sua expressão era claro enquanto ela entrava lentamente no círculo de proteção de Leonel junto com Aina e Yuri. Uma lágrima espacial cresceu em suas costas, seus pares de pupilas brancas bloquearam suas frentes e um sentimento inexplicável de incerteza e medo invadiu seus corações. Descida dimensional capítulo 7. Embora o coração de Leonel fosse assaltado por um turbilhão de confusão, isso não transparecia em seu rosto. 10 deles. Não muito perigosos, mas definitivamente variáveis e incontroláveis. O chefe é definitivamente o maior perigo. Infelizmente, o chefe 4 estrelas estava entre esses alunos brancos. Embora ainda não tivesse saído de trás do balcão curvo, Leonel não precisou de muita imaginação para imaginar quantas facas de cozinha afiadas deviam haver ali atrás. Alguns dos asas de anjo ajudaram Conrad a se levantar, a atmosfera tensa crescendo cada vez mais. Os indivíduos com pupilas brancas não se mexeram, nem eles. Leonel teria pensado que eles os estavam observando, não fosse o fato de seus olhos estarem muito vagos. Não parecia que nenhum pensamento estava passando por suas cabeças. Mas se fosse esse o caso, então eles deveriam estar agindo por instinto. Então, o que era esse instinto? Eles não querem que a gente saia desta sala? A fenda espacial cada vez maior em suas costas diminuiu e rosnou. Os olhos de Leonel se arregalaram. Ele percebeu em um instante que esse som não era da lágrima, mas sim do gemido do prédio enquanto estava sendo lentamente sugado para dentro. Droga! No entanto, mesmo quando todos começaram a entrar em pânico, Leonel foi ficando mais calmo. Sua mente racional lhe disse que havia uma progressão lógica para tudo isso, havia um projeto para isso. Primeiro, a eletricidade acaba, depois vem um rasgo espacial, depois vem essas estranhas mutações para seus pares e conhecidos, e agora eles estão sendo empurrados para esse rasgo espacial. Se o objetivo era matá-los, por que esses indivíduos com pupilas brancas não os atacariam diretamente? Eles ainda tiveram o apoio do chefe 4 estrelas. No entanto, eles optaram por não fazer isso. Justo quando Leonel ia resolver que ele pularia no rasgo espacial, um caco de vidro voou do parapeito da janela em que James acabará de se pendurar. Ele colidiu com o rasgo espacial, rasgando-se em pedaços com um barulho arrepiante. Por mais duro que Leonel se considerasse, ele não pôde deixar de estremecer. É isso que aconteceria com seu corpo se ele entrasse? Droga! Ele pensou consigo mesmo uma segunda vez em apenas alguns segundos. Temos que passar por isso. Leonel sabia que James estava certo sobre ele era muito mole. Na verdade, ele quase tomou uma decisão tão imprudente porque preferia se arriscar em uma aposta do que lutar contra seus colegas de classe. Mas ele percebeu agora que não poderia fazer isso, ele tinha que endurecer seu coração. Foco na mercadoria conhecida. O maxilar de Leonel cerrou-se. Vamos! Sem mais hesitar, Leonel deu um passo forte para frente, indo em direção à pequena garota. Cruzando por Conrad e seus companheiros de equipe, ele apareceu diante da garota mais de uma cabeça mais baixo que ele. Cerrando os dentes e ignorando a dor, ele rapidamente tirou seu longo casaco preto. Segurando em seus ombros, ele chicoteou suas pontas em direção à cabeça da garota. Ele não sabia o quão inteligentes eram essas pessoas de alunos brancos, mas enfatizou sua velocidade e astúcia. No mínimo, sua primeira aposta valeu a pena. Os outros não foram rápidos o suficiente para reagir ao seu movimento repentino. Savai cobriu os lábios em um suspiro, querendo chamar Leonel e detê-lo. Mas já era tarde demais. Os olhos baços da menina não pareciam surpresos com a atitude de Leonel. Ou talvez fosse apenas porque ela não ficaria surpresa com nada em seu estado atual. Sem pensar muito, ela estendeu a mão em um movimento rápido para agarrar as pontas do casaco de Leonel antes que ele pudesse reagir. Mas parecia que Leonel já esperava por isso. Seguindo o caminho curvo com o qual jogou o casaco para frente, ele se envolveu nas costas da garota. Ele usou seu próprio aperto contra ela, puxando o casaco pelas costas e ao redor. Num piscar de olhos, a frágil menina teve os braços amarrados pelo casaco de Leonel e seus braços. Vamos! Enquanto Leonel falava, os outros alunos brancos começaram a se mexer. Porém, Leonel já havia pensado que isso iria acontecer. Puxando o nó que amarrou com seu casaco ao redor da garota, ele a empurrou para frente em sua própria poça de vômito. Como esperado, ela recuperou o equilíbrio rapidamente com reflexos inumanos, apenas para escorregar quando suas solas tocaram a piscina. Sem poder se recuperar novamente, ela se atrapalhou e caiu no meio do grupo de Conrad, retardando seu avanço. O grupo de Conrad era o mais próximo da saída. Sem dúvida, eles se aproveitariam primeiro das ações de Leonel. Para os homens que quase foram cúmplices da morte de seu melhor amigo, ele não seria brando com eles. Quanto aos mutantes de pupila branca, Leonel só podia reprimir sua culpa. Ele inconscientemente sentiu que não era culpa deles, mas se fizesse concessões por eles, estaria colocando a vida dele e de seus amigos em perigo. No momento em que essas coisas aconteceram, os membros do Royal Blue, os Foliões e Aina e seus amigos chegaram ao lado de Leonel, abrindo caminho para a saída. Leonel sinalizou para Milan que ainda tinha James por cima do ombro com os olhos. O grandalhão reagiu imediatamente, chutando o sofá em que James estava deitado e criando outra barreira. Leonel! O rugido enfurecido de Conrad rasgou a comoção, seu olhar ficando vermelho de raiva. Infelizmente para ele, Leonel já havia se afastado, fazendo com que o coração de Conrado gelasse. De repente, ele se arrependeu de suas ações anteriores. No entanto, o que ele lamentou não foi o fato de ter ameaçado a vida de James, mas sim de não ter assumido o controle da pupila branca antes de Leonel chegar até ela.
Ele tinha sido mais próximo inicialmente, porque ele estava sempre um passo atrás dele. Leonel não teve tempo de se preocupar com os pensamentos de Conrad. Os indivíduos do aluno branco foram apenas uma reflexão tardia. O que realmente o abalou profundamente foi o rasgo espacial. Ele não sentia que a morte estava tão próxima desde a primeira vez que saltou de paraquedas de sua ilha paraíso. Mas, Leonel havia cometido um erro. Em todos os seus cálculos, ele havia esquecido um fato importante. Eles estavam no quarto andar. Droga, eles estão por toda parte. Xavier, um safety 3 estrelas do Royal Blues, gritou da escada. Suas palavras eram como o sussurro do ceifador aos ouvidos de Leonel. Leonel não havia levado em conta que se tais ocorrências estranhas aconteciam em seu andar, como poderiam não estar ocorrendo em outros? Correndo para a escada e fechando a porta atrás de si, Leonel olhou para frente com uma expressão sombria. O problema era pior do que ele havia acreditado. Na escada, 3 pares de alunos brancos esperavam. As luzes eram muito mais fracas aqui devido à falta de janelas e ao fato de ainda haver falta de energia, então elas quase pareciam orbes flutuantes na noite, causando um arrepio na espinha de Leonel. Milan estava à direita de Leonel, de costas para a porta como ele. Diante deles, as 3 garotas já estavam na metade do lance de escada, enquanto Xavier e alguns outros estavam à frente deles e se afastando constantemente dos 3 mutantes. Leonel mordeu o lábio, quase tirando sangue. Uma coisa era colocar algumas contusões e ossos quebrados em risco no campo de futebol, mas era outra coisa ter a morte pairando sobre sua cabeça assim. Ele ainda não sabia se seu pai estava vivo. Ele ainda não havia se livrado do estigma de sua profissão. Ele ainda não tinha ouvido a resposta de Aina. O olhar de Leonel voltou-se para as costas dela. Mesmo na penumbra, ela tinha um charme sedutor. Sua figura mantinha uma maturidade constante. Aina sempre foi assim. Ela era tímida diante de sua adoração nua, mas era a única que parecia capaz de continuar a escrever seus exames na presença dele. A inclinação do edifício tornou-se mais feroz. A essa altura, Leonel sabia que já era tarde demais. Uma batida na porta veio de trás dele. A cada momento que passava, ficava mais feroz antes de parar completamente de repente. Leonel suspirou. Conrad e seu grupo provavelmente foram sugados primeiro devido à janela aberta. Não havia grandes janelas na escada, nem nenhuma delas quebrada, mas ainda era apenas uma questão de tempo. Ele esperava que em seus últimos momentos, mesmo que não pudesse ver seu pai, Aina pudesse dizer as palavras que poderiam colocar um sorriso em seu rosto até agora. Mas seu pequeno corpo parecia não ter intenção de virar. Talvez eu estivesse errado. Acho que ela não gosta de mim. Esses foram os últimos pensamentos de Leonel antes que o prédio cedesse, desprendendo-se de seus alicerces e voando para o rasgo espacial. Mas havia outra coisa sobre a qual Leonel estava errado. A fenda espacial não levou tudo. No momento em que aqueles com pupilas brancas tocaram sua superfície, eles foram rebatidos com segurança. O grotesco som de metal cortante, tijolo e fundação soou pelo ar, de uma forma estranha, quase soou como mastigação. Como se a lágrima espacial estivesse tendo uma boa refeição enquanto estalava seus lábios. Em toda a Terra, eventos semelhantes ocorreram. Muitos compartilharam os mesmos pensamentos de agonia e desespero de Leonel. Muitos mais sofreram terríveis atos de vingança, culpa e às vezes até mesmo ambos, apenas naqueles poucos minutos livres. O mundo estava mudando de uma forma completamente sem precedentes. Houve quem conseguisse escapar às lágrimas, mas era impossível dizer se a sua situação era melhor. Em um mundo cheio de mutantes de olhos brancos, os humanos normais de repente se tornaram a minoria. As estranhas mutações continuaram, transcendendo até mesmo a raça humana e afetando os outros reinos animais. No entanto, mesmo quando sua população cresceu, eles não fizeram nada. Eles ficaram em silêncio, seus olhos claros olhando vagamente para o espaço vazio. Mesmo aqueles que estavam a poucos passos de outro de sua espécie não falavam, como se todos estivessem esperando por algo coletivamente. A chamada resposta do governo nunca veio. O Palácio do Paraíso do Império da Ascensão erguia-se majestosamente, abrangendo centenas de metros à esquerda e à direita, mas também estava silencioso. Apenas o leve chicoteamento de sua bandeira de mastro alto movendo-se com o vento podia ser ouvido por vários quilômetros. Se alguém quisesse falar da morte de um mundo, parecia que tal descrição poderia ser melhor. No entanto, o mundo não havia acabado. Ainda não, de qualquer maneira. Leonel e seu grupo jaziam inconscientes em um leito de calcário erodido. Ao redor deles, pilares meio quebrados erguiam-se, gravados com runas antigas impossíveis de decifrar. Uma energia estranha rodou ao redor deles. À primeira vista, parecia muito mais neblina do que qualquer outra coisa. No entanto, ele se comportou completamente diferente do nevoeiro. Em vez disso, movia-se e quase respirava como uma entidade viva. Mais da metade dessa névoa surgiu em direção a uma delicada bela adormecida. Comparada com a aparência desgrenhada dos outros, ela parecia estar fazendo nada mais do que tirar uma soneca doce. Seu rosto fez muitos quererem protegê-la, o leve sorriso em seus lábios rosados causando uma contração nos corações daqueles que tiveram a sorte de vê-lo. Um quinto avançou na direção de um jovem de longos cabelos louros e nariz pontudo. Mesmo dormindo, ele franzia a testa ferozmente como se estivesse enfrentando um inimigo. O desdém estava quase pintado em suas maçãs do rosto elevadas. Outro quinto desceu em direção a um jovem alto com bandagens enroladas em seu torso. Ele roncava alto, esfregando a barriga sem se importar com o mundo enquanto se virava. As porções restantes se espalharam uniformemente, penetrando nos corpos dos jovens inconscientes restantes completamente sem o conhecimento deles. As horas continuaram a passar, e eventualmente tornou-se dias.
No entanto, todos mantiveram um sorriso confortável em seus rostos, como se fosse uma nuvem macia e não uma rocha dura sobre a qual dormiam. Finalmente, no quarto dia, o primeiro deles começou a se mexer. Descida dimensional capítulo 8. Leonel acordou agitado. Seus olhos piscaram por um momento antes de ele se sentar muito mais rápido do que deveria, algo que ele se arrependeu instantaneamente. No entanto, a dor aguda que ele esperava em suas costelas nunca veio, fazendo com que ele olhasse para si mesmo em confusão. Meus ferimentos estão curados. Espere, onde estou? Leonel foi bombardeado por uma onda repentina de informações sensoriais. O calcário sob sua bunda e mãos, o vento estranho que soprava suavemente contra sua pele exposta, até mesmo o cheiro antigo que pairava no ar, quase uma reminiscência de uma sala de cópia com um leve mofo. A sensação fez Leonel desmaiar, vomitando o conteúdo do estômago. Acontece que sua barriga estava bastante vazia no momento, então ele só podia vomitar. Quando seu corpo finalmente parou de convulsionar, Leonel ficou com uma amarga sensação de confusão. Tudo parecia muito alto, muito claro, muito texturizado, tudo ao mesmo tempo. Por mais que Leonel desejasse, não parecia querer desaparecer. Ele ficou sentado ali por horas, sentindo-se mais enjoado do que em toda a sua vida. De repente, o mundo se tornou muito detalhado para ele entender. Era como se ele estivesse olhando para um quebra-cabeça de ilusão de ótica, que se você olhasse por tempo suficiente, pareceria estar se movendo. No entanto, isso não era uma ilusão de ótica, havia se tornado sua realidade. Meio-dia depois, Leonel sentiu a garganta arder. Ele sentiu uma sede que nunca havia sentido antes em sua vida, mas simplesmente não havia água aqui. Não havia nada além de ruínas antigas e os corpos inconscientes de seus amigos. Ele iria procurar água se pudesse, mas toda vez que tentava se levantar, sua cabeça girava. Não só o mundo deu a ele mais detalhes do que ele poderia lidar, mas seu corpo também. Ele quase podia sentir os pensamentos se formando em sua mente, ele podia sentir os pulsos elétricos indo de seu cérebro para seus membros, ele podia sentir o poder de cada célula enquanto elas se contraíam. Apenas movimentos simples pareciam piores do que observar o mundo ao seu redor. Desesperado, Leonel lentamente tirou a mochila do ombro. Felizmente, quando ele foi forçado a usar o casaco para amarrar aquela garota, ele tirou a mochila e a pendurou em um braço. Se não fosse por isso, ele não achava que conseguiria fazer nem mesmo essa tarefa simples. Tirando uma garrafa familiar de lama verde, ele a levou aos lábios, bebendo com dificuldade. Infelizmente, ele só pôde sentir uma onda de desespero, lembrando que havia terminado o resto depois que o treinador Owen o lembrou. Nunca em sua vida ele pensou que sentiria falta da poção de vômito de seu pai. Ressequido, ele ainda inclinou a garrafa ao máximo que pôde, lambendo as gotas fracas que tocaram sua língua. Não sabia se era por causa do mal-estar que se apoderara dele, ou do estresse do dia anterior, ou talvez fosse pura frustração, mas o peito de Leonel se encheu de raiva, os olhos lacrimejando. Pai, eu sinto saudades de você. Por que tudo isso estava acontecendo? Por que o mundo de repente entrou em colapso? Por que seus amigos não acordavam, não importa o quanto ele o sacudisse? Leonel riu de forma autodepreciativa. Que patético da parte dele. Ele não sabia quanto tempo estava fora, mas quanto tempo ele estava acordado, não era nem um dia inteiro, mas ele já estava quebrando como um bebê frágil. Nesse momento, algo caiu da garrafa cheia de Leonel e deixou um corte de papel em seu nariz, fazendo-o estremecer. Isso foi bom saber. Aparentemente sua dor foi amplificada várias vezes também. Um pequeno corte micro e ele se sentiu pior do que quando suas costelas quebraram. Com movimentos lentos, Leonel baixou mais uma vez o braço, pegando delicadamente o que havia caído. Parecia um pedaço enrolado de tecido flexível. Espera, isso é papel? Leonel ficou atordoado. O papel havia se tornado obsoleto há muito tempo. Na verdade, era quase ilegal. Embora o papel em si não tenha sido banido, o uso de árvores e outras plantas para fabricar produtos foi fortemente restrito na Lei de Proteção à Natureza de 2046. Como seu pai colocou as mãos em algo assim? Na verdade, Leonel nem o reconheceria se não fosse a sua robusta educação. Se outras pessoas soubessem que ele tinha isso, ele e seu pai estariam em apuros. No entanto, pensando no estado em que o mundo provavelmente estava agora, Leonel não se preocupou em se importar. Seu relógio de pulso também não tinha mais capacidade de monitorá-lo. Usando movimentos delicados, ele desenrolou o rolo de papel, limpando os pedaços de lodo verde que grudaram nele. Quando você ler isto, eu já terei ido embora. O coração de Leonel parou de bater. Pai, haha. Você provavelmente pensou que eu quis dizer que morri, certo? Seja honesto, você começou a chorar, certo? A boca de Leonel ficou aberta por um momento antes de começar a cerrar os dentes. Maldito velho, não me deixe te pegar. Por um momento, Leonel esqueceu-se de sua estranha doença. Ele repreendia seu pai implacavelmente, mas o sorriso de alívio que pairava em seus lábios era claro. Não se preocupe, não há ninguém na terra que possa me ameaçar. Faz muito tempo que essas pessoas não ousam me incomodar. Leonel ergueu uma sobrancelha, mas só conseguiu continuar lendo. Não há muito que eu possa dizer aqui. Fiquei tentado a fazer como um pai no anime e desaparecer sem dizer uma palavra, mas pensei que você era muito chorão para sobreviver a isso. Leonel abriu a boca para refutar, mas lembrando-se do colapso mental que quase acabou de ter, engoliu as palavras. No final, ele apenas riu, seu mau humor se dissipando completamente. Seu pai sempre foi um grande fã de anime. Eles costumavam assistir todos os antigos juntos. Ainda assim, só ele faria uma piada dessas em um momento tão sério como esse. Então, eu vou ser rápido. Primeiro, não se preocupe em tentar acordar seus amigos.
Você provavelmente acordou muito antes deles, e eles não vão acordar por pelo menos vários meses. Por enquanto, concentre-se em si mesmo e use seu nepotismo a seu favor. A expressão de Leonel cintilou. Não se pergunte muito sobre o que quero dizer com isso. Apenas saiba que sua mãe não está morta, nem ela o abandonou. Eu também não te abandonei. Nós dois te amamos muito. Seu corpo é diferente dos outros nesta dimensão, e a cicatriz em seu quadril direito também não existe por acaso. Uma carranca se formou na testa de Leonel. Ele tinha uma leve cicatriz perto de onde seria o fígado, mas ele não pensava nisso há muito tempo. Na verdade, a maioria das pessoas sentiria falta, mesmo que ele estivesse sem camisa. Ele não sabia porque seu pai iria mencioná-lo agora, mas a ideia de que sua mãe estava viva tomou conta de seus pensamentos. Ele sentiu uma agitação que não sentia há muito tempo. Ele tinha lembranças vagas de sua mãe. Seu pai nunca lhe disse explicitamente que ela havia morrido, então ele sempre presumiu que era para poupar seus sentimentos sobre a morte dela. Ou talvez para poupar seus próprios sentimentos porque ela os havia deixado. Ao ouvir a verdade, Leonel sentiu cair de seus ombros um peso que nem sabia que segurava. Segundo, sua habilidade desperta está relacionada com seus sentidos e mente. Não sei os detalhes, pois tive que suprimi-lo na sua juventude, mas agora deve estar totalmente florido. Pode ser esmagador, mas simplesmente medite até que seu corpo alcance o equilíbrio. Leonel piscou. Meditar não era complicado, era apenas esvaziar a mente. Os militares ensinaram uma versão que permitia que você dormisse e descansasse a mente enquanto permanecia alerta. O pai de Leonel aprenderá quando era general de 4 estrelas e lhe ensinara por curiosidade. Ele não usava há anos, no entanto. Sem esperar, Leonel experimentou esvaziando a mente. Lentamente o sentimento avassalador se dissipou, substituído por uma nitidez que atordoou Leonel. Sentindo-se muito melhor, ele voltou sua atenção para o bilhete de seu pai. Ele ficou chocado com o fato de sentir que estava lendo as palavras através de uma lupa. O que era essa habilidade desperta? Terceiro, deixei 2 coisas para você no porão. Uma é a verdade por trás do que está acontecendo aqui e a segunda é uma herança de nosso clã Morales. Infelizmente, até que a metamorfose comece, entregar essas coisas diretamente a você é muito perigoso. Então, apenas tome isso como este velho dando a você uma pequena missão. Fique seguro, filho. O julgamento que você enfrentará agora não é como nada que você já enfrentou antes. Eu ensinei algumas coisas, mas definitivamente não ensinei tudo. Você terá uma vantagem sendo o primeiro a tomá-lo, porém com as vantagens sempre virão as desvantagens. Com amor, pai. Leonel ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Perdeu as contas de quantas vezes releu as palavras do pai. Sem o conhecimento dele, ele tinha realmente memorizado completamente da primeira vez, um fato que ele não percebeu até talvez a 6ª ou 7ª leitura. Sua memória sempre foi boa, mas definitivamente não era tão boa assim. Por fim, Leonel sentiu que já havia perdido tempo demais. Seu pai disse que era uma vantagem para ele acordar primeiro e que de alguma forma isso aconteceu porque sua constituição era diferente das outras. Pelo menos foi o que ele deduziu de suas palavras. Já que era esse o caso, ficar sentado aqui por mais tempo seria jogar fora sua boa sorte. Leonel observou os arredores. Como todo mundo, ele estava em uma plataforma de pedra calcária que parecia um cruzamento entre amarelo pálido e marrom. Os pilares que cercavam a plataforma estavam severamente erodidos, a maioria deles nem mesmo alcançando sua altura total anterior. Nas 4 direções cardeais, havia 4 lances de escada para baixo. Parecia que eles estavam no topo de algum tipo de templo. Mas o que foi realmente chocante foi o fato de que além deste templo não havia nada além de um espaço sem forma, um preto sem fim, sem massa ou substância. Como se pressentisse as intenções de Leonel, apareceram 4 portais não muito diferentes do rasgo espacial que o trouxe até aqui. Nenhum deles parecia separar-se do outro. Leonel não sabia se era porque todos levavam ao mesmo lugar independentemente, ou se esse assunto foi propositalmente deixado ao acaso. As runas antigas são definitivamente escritas maias. Mas por que eles apareceriam aqui? Cerrando os dentes, Leonel largou a bolsa, trocando a calça jeans e a gola rolê pelo equipamento de ginástica. Ele não sabia o que iria acontecer, mas sentiu que moletons e roupas de compressão seriam muito mais úteis para ele agora. Seu moletom cinza amassado nos tornozelos, sua camisa preta de compressão de manga comprida agarrando-se firmemente ao seu torso tonificado. Ele se sentia mais livre agora, só queria ter tido a chance de lavá-los antes de ter que usá-los novamente. Este cheiro era terrível. Depois de hesitar por um momento, ele também tirou a haste de prata de 3 peças de sua bicicleta, aparafusando-as de volta em seus 2 metros de comprimento combinados. Leonel não era exatamente um especialista em artes marciais, mas sentia que para alguém tão inexperiente quanto ele, ter uma arma de longo alcance o manteria relativamente mais seguro. Se isso era verdade ou não, ele não sabia. Mas ele sabia que o quadro desta bicicleta era forte o suficiente para suportar seus saltos de vários metros sem ceder. Considerando que ele pesava mais de 200 libras, era definitivamente um material forte com algum peso. Diante de um portal escolhido aleatoriamente, Leonel endureceu seu coração. No entanto, depois de um momento, ele hesitou novamente. Voltando-se para a forma adormecida de Aina, ele gentilmente colocou sua bolsa sob a cabeça dela e cobriu seus braços frágeis com seu suéter de gola alta. Ele não pôde deixar de sorrir quando o nariz dela se enrugou de desgosto, provavelmente sentindo o cheiro de sua roupa esportiva. Ele nunca tinha estado tão perto dela antes. Na verdade, esta também foi a primeira vez que ele a tocou.
Ele fez o possível para não tirar vantagem dela, apesar da suavidade de sua pele macia e longos cabelos negros. Suas linhas tênues de maquiagem mostravam sinais de desbotamento depois de tantos dias. Mas, Leonel percebeu que Aina tinha realmente usado alguns truques para minimizar sua beleza. Ele não podia ver tudo, mas era o suficiente para apertar seu coração com firmeza. Ele até sentiu um impulso de limpar o resto, mas se conteve. Espero que um dia você me mostre seu verdadeiro eu. Ele pensou consigo mesmo em silêncio. Sem outro momento de hesitação, ele se levantou e caminhou até um portal. Eu posso não sair desta vivo, mas pelo menos você terá algo para se lembrar de mim. Os pensamentos de Leonel soavam mórbidos, mas seu coração estava mais relaxado do que há muito tempo. Sabendo que seu pai estava vivo, e que até sua mãe também, ele se sentia leve como uma pluma. Até que ele os visse novamente, até que ouvisse a resposta de Aina, ele não tinha intenção de morrer. Com isso, ele deu um salto na piscina azul rodopiante, desaparecendo. O templo que ele havia deixado para trás ficou completamente silencioso, os portais encolhendo e finalmente desaparecendo. Esse silêncio reinaria por muitos mais meses. Descida dimensional capítulo 9. Leonel sentiu uma leve tontura que logo desapareceu. Ele podia sentir vagamente que sua rápida recuperação era tudo menos natural, porém ele não tinha muitas evidências para apoiar isso. Ele se viu em um longo corredor, mal iluminado por tochas bruxuleantes penduradas nas paredes. Grandes pedras de formato irregular formavam os tijolos que compunham os arredores, dando ao local a sensação de uma tumba antiga. No momento em que Leonel estava prestes a dar um passo à frente, algo completamente inesperado aconteceu. Assunto detectado. Leonel Morales, 17. Crédito. Primeiro a entrar na zona subdimensional. Realização registrada. Leonel olhou fixamente para o relógio de pulso em seu braço. A Terra está atualmente em um estado de metamorfose, ascendendo da terceira dimensão para a quarta. Seu estado atual é o de uma dimensão intermediária. Para completar a evolução, certos requisitos devem ser atendidos. O Império da Ascensão contará com seus cidadãos mais do que nunca. Godspeed. Para outra pessoa, talvez essas palavras tivessem um efeito calmante. Mas para Leonel, o peito apertou enquanto ele tentava reprimir o desejo de ferver de raiva. Leonel não sabia o que estava acontecendo, mas o que ele sabia era que qualquer que fosse a metamorfose que estava acontecendo não explicava essa tão útil ajuda em seu pulso. Isso significava que o Império da Ascensão sabia que essa mudança estava chegando e não fez nada para se preparar para ela. Não, isso não era preciso. Eles haviam se preparado. Só que eles sentiram que as vidas dos bilhões que caíram dos céus não eram dignas de proteção. O Império era capaz de criar tecnologia que funcionava nesta dimensão intermediária, mas eles não a haviam difundido. Eventualmente, a raiva de Leonel se transformou em riso, seu aperto em torno de sua haste de metal a ponto de seus dedos ficarem com um tom doentio de branco. Assunto: Leonel Morales. Habilidade detectada. Tipo sensorial. Grau de habilidade D. Aviso: margem de erro para o assunto Leonel Morales está fora dos limites razoáveis. Apenas 5% do DNA reconhecível. Anormalidade registrada. É aconselhável que o sujeito não confie sua vida a esses dados? Zona subdimensional detectada. Tumba Maia. Invasão espanhola. Grau da zona subdimensional. F. Requisitos claros. Entre na sala de sacrifício do sumo sacerdote. Salve sumo sacerdote? Missão secundária. Incapaz de detectar. Escopo do sistema muito limitado? Recompensa. Incapaz de detectar. Escopo do sistema muito limitado? Leonel conteve sua raiva. Seu instinto inicial foi quebrar o relógio no pulso, mas ele sabia que isso era uma tolice. Suas deduções lhe diziam que não era normal que alguém que entrasse em uma zona subdimensional ganhasse tanta informação sem número fazer muita coisa. Se este é um processo de um mundo evoluindo da terceira para a quarta dimensão, tenho dificuldade em acreditar que está é a primeira vez que tal coisa aconteceu. Algo sobre isso é muito sistemático, muito planejado. Não tem a natureza errática que se esperaria da evolução orgânica. Quantas instâncias de tentativa, erro e falha existiram na evolução de uma espécie? Demais para contar. Mas algo como ser teletransportado para uma nova subdimensão e ter missões para concluir parecia muito falso. Leonel morreria antes de acreditar que isso não foi criado por alguém. E ele também tinha a sensação de que alguém não esperaria que seu novo lote de evolucionários tivesse tecnologia capaz de fazer tal coisa. Então, Leonel concluiu 3 coisas. Primeiro, as coisas que apareciam em sua mente a partir de seu relógio de pulso eram apenas suposições. Eles provavelmente não seriam 100% precisos. Mas havia uma boa chance de que eles estivessem corretos. Em segundo lugar, se seu relógio já estivesse lutando com o que considerava uma zona subdimensional de grau F, provavelmente não seria útil por muito tempo. Talvez quando chegasse a nota D fosse completamente incapaz de contar muita coisa a Leonel. E terceiro, como seu relógio era tão limitado, a probabilidade dessas mudanças serem causadas pelo Império da Ascensão era incrivelmente baixa. Mas isso não impediu Leonel de ter em mente a possibilidade de que o Império em que crescerá tivesse guardado os melhores sistemas para aqueles que consideravam os mais dignos. Nesse caso, Leonel respirou fundo.
Bom, então vou deixar você ficar por enquanto. Assim que você deixar de ser útil, não hesitarei em destruí-lo. Monitorando meus movimentos e não me dando nada em troca? Eu não sou tão barato. No passado, destruir este relógio era tão difícil quanto ascender ao topo do mundo. No entanto, Leonel tinha a sensação de que com essas mudanças, o controle do Império da Ascensão era muito mais fraco. Talvez eles mesmos soubessem disso também, ou porque mais eles permitiriam que tantos morressem. Talvez eles quisessem uma população mais manejável. O som de passos de repente tirou Leonel de seus pensamentos. O que ele estava fazendo? Ele estava no meio de um ambiente hostil com sua vida em risco. Foi então que Leonel se lembrou de algo ainda mais horrível. Os espanhóis tinham armas. Droga! Sem hesitar, Leonel correu para a frente com a mente estranhamente clara. Toda vez que ele passava por uma tocha, ele apagava o fogo sem cerimônia. Primeiro ponto importante, os templos são sempre construídos com muitas curvas falsas e caminhos sem saída. Segundo ponto importante, as armas desse período só podem disparar uma vez, desde que eu não dê tempo para recarregar. Terceiro ponto importante, minha habilidade é do tipo sensorial, vou me sair melhor no escuro do que eles. Como se saudassem os pensamentos de Leonel de braços abertos, o eco dos passos e o barulho das armaduras ressoavam nas paredes e chegavam aos ouvidos de Leonel. Foi uma sensação mágica. Leonel quase conseguiu traçar um mapa perfeito da trajetória seguida pelos sons, traçando um caminho de sua posição até a dos espanhóis com uma linha de 3 voltas. Era como se ele tivesse ganhado uma habilidade de sonar, mas era muito mais complexo do que isso porque o som não vinha dele. Em comparação com a pesada armadura que os espanhóis usavam, os tênis de Leonel eram quase completamente silenciosos. Eles simplesmente se separaram. Que bom! Um grupo está vindo em minha direção, são 3. O coração de Leonel batia descompassado. Ele não se sentia assim desde a primeira vez que pisou em um campo de futebol. A maneira como suas mãos suadas deslizavam por seu bastão prateado, as borboletas que voavam por seu estômago, como seu coração parecia querer explodir de sua caixa torácica. Leonel bateu as costas contra uma parede na beira de um canto, segurando sua vara firmemente contra o corpo com as 2 mãos. O caminho que ele seguia era a linha horizontal de um T, enquanto os espanhóis caminhavam em sua direção ao longo da linha vertical. Ele conseguiu apagar todas as tochas pelo caminho horizontal, mas só conseguiu chegar na metade da parte vertical antes de ser forçado a correr e se esconder aqui. Felizmente, ele estava correto sobre suas habilidades sensoriais. Fazer o seu caminho através da escuridão não era um problema. Palavras que Leonel não conseguia entender entraram em seus ouvidos, fazendo-o praguejar interiormente. Ele sabia falar 3 idiomas: inglês, francês e latim. Ele tinha a opção de aprender espanhol, mas como Aina escolheu latim, ele não o fez. Além disso, ele achava que o francês era a língua do amor, então ele tinha que aprender, certo? Quem diria que seus hormônios voltariam para mordê-lo assim? Jogando esses pensamentos para o fundo da mente, Leonel concentrou-se com todas as suas forças, controlando a respiração. Ele ouviu o som de metal raspando em metal, mas era muito diferente dos sons de armadura que ouvira antes. Depois disso, o som distinto de uma espada sendo desembainhada se seguiu. Esse primeiro som deveria ter sido um deles puxando uma tocha da parede. A mandíbula de Leonel se apertou. Uma parte fraca dele esperava que eles fossem estúpidos demais para pensar nessa solução, mas ele sabia que era pedir demais. Ainda assim, isso colocou em uma posição melhor. Não era possível apontar um mosquete se você tivesse apenas uma mão, muito menos recarregá-lo. Esse era um pistoleiro a menos com o qual ele tinha que se preocupar. Vamos, vire à direita, vire à direita. E é claro que viraram à esquerda. No entanto, Leonel estava pronto. Como esperado, aquele que segurava a tocha estava na liderança. Sem hesitar, Leonel baixou sua vara ferozmente, mirando na mão que segurava a tocha. Um enxame de palavras que Leonel não entendia entrou em seus ouvidos, mas não precisava ser inteligente para saber que o espanhol empunhando a tocha alertava os outros. A tocha caiu no chão. Leonel chutou o mais longe que pôde sem hesitar, desmoronando os caminhos em forma de T na escuridão mais uma vez. Embora as ações de Leonel fossem suaves e sem pausa, as ondas inundavam seu coração por dentro. Ele tinha certeza disso. Ele era várias vezes mais forte do que no passado. Mas sua habilidade não estava relacionada à força de seu corpo. Então o que estava acontecendo? Leonel não teve mais tempo para pensar. O som do vento assobiando agudamente soou em seus sentidos como uma buzina estridente. Sem hesitar, ele mergulhou para trás. A sensação de uma lâmina mal rasgando sua camisa de compressão e em sua pele tocou em sua cabeça em câmera lenta. Faíscas voaram quando a espada atingiu o calcário duro. Outro grito de dor soou. Eles eram humanos normais, afinal. Se um homem mortal brandisse uma arma com força total contra uma parede de pedra, o que você acha que aconteceria? A espada ressoou caindo no chão. Não seria surpresa se o espanhol que havia atacado quebrasse o pulso assim como seu companheiro. Mas que escolha ele tinha? Com eles descendo para a escuridão, sua única chance era atacar onde vira Leonel pela última vez. 2 feridos, um em plena saúde. Não posso deixá-los recuar para a luz. Com um rugido, Leonel não recuou. Erguendo sua vara bem acima de sua cabeça, ele balançou o mais forte que pôde, acertando-a contra a cabeça do espanhol que havia segurado a tocha originalmente. Cada músculo do corpo de Leonel flexionou ao máximo. Ele apertou com tanta força que a linha de sangue que corria em seu peito jorrou como uma cachoeira. A sensação nauseante do elmo de metal se curvando sob sua vara fez Leonel estremecer. Por um momento ele congelou completamente com as mãos tremendo. Ele não tinha pensado nisso antes. Mas, essas pessoas eram reais?
Leonel queria vomitar, mas simplesmente não podia se dar ao luxo. Quando o espanhol caiu no chão, o som de couro deslizando sobre metal chamou a atenção de Leonel. Esse é o som da correia de um mosquete sendo puxada pela armadura do peito. A mente de Leonel havia memorizado completamente a aparência do espanhol na fração de segundo que a tocha os iluminou. Ele se lembra instantaneamente de que todos estavam com os rifles presos às costas. Era a única coisa com a qual ele conseguia associar esse som. Não consigo varrer minha vara da esquerda para a direita, vou acabar batendo na parede primeiro. Leonel imediatamente caiu no chão. Ele apertou sua haste de prata, levantando-a através de um par de pernas e girando-a como um saca-rolhas. Em um momento a vara varreu a parte de trás de um joelho e a frente de outro. Enquanto o espanhol que quebrou o pulso contra a parede caiu para frente e caiu no chão, o último espanhol se virou ao som do barulho, disparando seu único tiro. Infelizmente para ele, tanto seu parceiro quanto Leonel estavam no chão, fazendo com que ele errasse completamente. No entanto, o flash instantâneo de luz permitiu que ele se fixasse em Leonel mais uma vez. Sua perna balançou para frente, acertando Leonel ajoelhado no queixo. A mente de Leonel girava. Não precisava ser dito. A sensação de um sapato coberto de metal chutando você em qualquer lugar não era muito agradável, mas isso era especialmente verdade para o rosto. O som de uma espada sendo desembainhada tirou Leonel de seu estupor. Talvez fosse pelo medo da morte ser muito grande, mas Leonel sentiu que era outra coisa. Quando ele foi transportado para cá, ele não se recuperou da tontura incrivelmente rápido também. A mente de Leonel trabalhava rápido. Sua vara ainda estava presa entre as pernas do espanhol caído. Ele não teve tempo de retirá-la. Além disso, retirá-lo o deixaria mais perto do furioso espanhol. Aproveitando o impulso do chute, deixou-se cair para trás, aterrissando perto da espada do espanhol que quebrara o pulso contra a parede. A imagem vívida dele batendo no chão já havia sido mapeada na mente de Leonel. Leonel acidentalmente agarrou a lâmina, mas só conseguiu sugá-la. Lançando na mão para o cabo, ele o passou pelo pescoço do espanhol que havia tropeçado com sua vara. Este último estava confuso sobre como ele morreu mesmo quando deu seu último suspiro. Naquele momento, o último espanhol estava balançando descontroladamente. Ele sabia que Leonel tinha que estar na frente dele. Se continuasse, tinha certeza de que o acertaria. No entanto, seu braço oscilante parou de repente. Completamente chocado, ele olhou para baixo no escuro, visualizando a espada que ele sabia que devia ter acabado de atravessar seu coração. Até o final, ele não tinha ideia de como Leonel tinha feito isso através de seus swings selvagens. Como ele poderia saber que toda vez que ele balançava, ele dava a Leonel mais e mais informações sobre sua posição? Leonel desabou no chão, olhando para a escuridão do teto acima dele. Ele bateu a parte de trás de sua cabeça repetidamente contra as resistentes paredes de pedra, como se tentasse esquecer o que acabará de fazer. Suas mãos tremiam ferozmente. Mesmo no escuro, ele podia sentir a substância líquida pegajosa cobrindo suas palmas, mas não havia nada que ele pudesse usar para lavá-lo. Descida dimensional capítulo 10. A respiração de Leonel era irregular. Por muito tempo, sentiu uma falta de ar que não combinava com a abundância de ar ao seu redor, nem com seu físico extraordinário. Ele poderia correr 1 milha com um tempo inferior a 5 minutos, mas essa única troca o deixou em frangalhos. Claro, ele sabia que não era porque estava tão exausto, mas sim por causa de seu estado emocional. Mesmo que fosse um jogo, era muito real. Não importa o quanto ele desejasse, os cadáveres ao seu redor não estavam desaparecendo. Na verdade, Leonel sabia que o sangue em suas mãos era dele mesmo. Ele cortou a palma da mão na espada que pegou do chão da maneira errada, mas ainda o fazia se sentir sujo. Água. Leonel sabia que precisava se recompor. Quem sabia o quão longe o grupo do qual eles se separaram havia viajado? Eles tinham ido longe demais para Leonel ouvir seus passos, mas os gritos desses espanhóis obviamente eram muito mais altos do que passos. Preparando-se, Leonel só conseguiu empurrar seus pensamentos sombrios para o fundo de sua mente. Talvez ele tivesse sorte de estar lidando com tal dilema moral em tal situação, pelo menos ele não tinha o luxo de sentar e ficar de mau humor. Depois de se decidir, ele correu até a tocha que havia chutado durante a luta e a trouxe. Vasculhando os corpos, Leonel encontrou 3 recipientes de água achatados e circulares. Sem hesitar, ele esvaziou 2 completamente antes de amarrar o terceiro em sua cintura. A ferida em sua mão e no peito estava muito ruim, mas nenhum deles parecia levar bandagens com eles. Felizmente, o que eles tinham eram frascos de álcool. Leonel não hesitou em cerrar os dentes e derramá-los sobre as feridas. Depois, ele deixou seu peito sozinho. Mas para sua mão, ele arrebatou as guardas de couro que os espanhóis usavam para si. Ele também colocou uma placa no peito e um elmo. Claro, ele escolheu os intactos. Ele pegou os 2 mosquetes dos 2 espanhóis que quebraram os pulsos. Ele não tinha ideia de como recarregá-los, mas ele sabia como mirar e atirar. Seguranças não deveriam ter sido inventadas nesta época, ele não achava. De qualquer maneira, ele daria 2 tiros antes de descartá-los. Finalmente, ele levou as 2 espadas de melhor qualidade com ele, transformando sua haste de prata de volta em uma bicicleta. As lâminas dessa época provavelmente perderam o fio e lascaram com muita facilidade. Ter mais de um, especialmente para atacar guerreiros blindados, foi definitivamente a jogada mais inteligente. Leonel sentou-se em sua bicicleta de moldura prateada, fechando os olhos e se equilibrando. Logo, o som de passos apressados o alcançou mais uma vez. No entanto, parecia que eles demoraram tanto para chegar tão perto porque estavam perdidos. Depois de fazer uma anotação mental para si mesmo para memorizar cada caminho que cruzou, a mente de Leonel brilhou com um plano.
Sem esperar mais um momento, ele começou a trabalhar. Nem um minuto depois, ele pedalou forte em sua bicicleta, chegando rapidamente a um beco sem saída. Naquele momento, o próximo grupo de 3 apareceu. Eles também trouxeram uma tocha com eles, notando o túnel escuro. O que diabos está no chão? Quem se mijou? Aqueles bastardos bárbaros. Parecia que os espanhóis finalmente notaram os cadáveres de seus companheiros. Lá, um dos espanhóis apontou para Leonel, que estava sentado em sua bicicleta ao longe. Mas a razão pela qual ele notou Leonel no escuro foi precisamente porque Leonel estava segurando a mesma tocha que havia chutado na batalha anterior. Infelizmente, quando perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. Uma linha de fogo percorreu o chão de pedra, engolindo a linha de álcool que Leonel havia traçado e atingindo num piscar de olhos os 3 espanhóis e os 3 cadáveres. Não houve tempo para reagir. Uma explosão áspera soou, enterrando os gritos. Usando as chamas como luz, Leonel avançou com um mosquete para mirar com as mãos trêmulas. No entanto, ele sabia que não tinha escolha a não ser atirar. Não havia melhor oportunidade para testar o alcance e a precisão dessas armas. As chamas envolveram todos os 3, mas provavelmente não os matariam em pouco tempo. Fixando a mira o melhor que pôde, Leonel atirou. O recuo não foi tão ruim quanto ele previu. Na verdade, ele havia compensado demais por isso. Ainda assim, sua pontaria era terrível. Havia pouco que ele pudesse fazer sobre seus braços trêmulos. Leonel chegou a ver a bala redonda voar pelo ar. Ele estava se movendo a velocidades muito além dos limites dos humanos, mas ele podia rastreá-lo inexplicavelmente. Ele nem precisou pousar para saber que havia errado. Mas foi aí que o inesperado aconteceu. Em sua dor agitada, um dos espanhóis caiu bem no caminho da bala, permitindo que ela passasse direto por sua garganta. Mesmo ao cair no chão, Leonel mordeu os lábios com tanta força que tirou sangue. Vamos, Leonel. Você é melhor do que isso. Talvez seja por isso que a avaliação genética o encaixou para passar o resto da vida jogando bolas. Esse tipo de profissão segura é ideal para alguém tão patético quanto você. Mesmo enquanto Leonel se repreendia, ele ainda ergueu seu segundo mosquete. Desta vez ele aprendeu a lição. Seu cérebro fazia cálculos dos quais ele nem tinha consciência. Ao mirar, você tinha que levar em conta não apenas onde estava seu alvo, mas também onde esse alvo estaria. Com seu segundo tiro, a bala permaneceu certeira, voando direto no olho de um segundo espanhol coberto de chamas. Jogando os fuzis para o lado, Leonel agarrou o cabo de uma de suas espadas. Ele pedalou pelo caminho iluminado pelas chamas, sem se preocupar com a possibilidade de os pneus derreterem. Sua bicicleta era muito mais resistente do que isso. Como um cavaleiro segurando uma lança de seu corcel, ele disparou em direção ao último espanhol com uma velocidade próxima a 25 milhas por hora. No entanto, mesmo enquanto fazia isso, ele sabia que não estava pronto para experimentar aquele sentimento novamente. Ele não suportou o desgosto que sentiu quando uma vida se dissipou sob suas próprias mãos. Então, em um ato de loucura, ele jogou sua espada para frente com todas as suas forças. Ele se arqueou perfeitamente no ar, girando várias vezes antes de sua ponta afiada entrar na boca do soldado que gritava. Assim, o salão caiu em silêncio mais uma vez. Só que desta vez Leonel não se deu ao luxo da escuridão. Ele só conseguiu derrapar a moto até parar, olhando para a pilha de 6 cadáveres sem expressão. Leonel não pôde deixar de repassar em sua mente tudo o que havia acontecido. No momento em que ele se lembrou do fato de que as armas dessa época precisavam ser carregadas com pólvora durante cada recarga, o resto foi simples. Tudo, desde o frasco de álcool até o uso da tocha, foi perfeitamente calculado. Mas mais uma vez suas ações tiraram mais vidas. Foi bom planejar algo assim em sua mente, mas na verdade, ver os resultados pintou uma imagem de algo diferente de sucesso para Leonel. Seu arremesso no final foi algo que realmente o surpreendeu. Ele tinha inconscientemente sentido que poderia contar o número de voltas que sua espada daria no ar e exatamente onde ela cairia antes mesmo de deixar sua mão. Parte disso provavelmente tem a ver com seus anos como zagueiro, mas a razão muito maior foi definitivamente o resultado de suas novas habilidades despertadas. Ele agora sabia que tinha um grande talento para lançar armas. Se ele se lembrava corretamente, os maias eram bem conhecidos por suas lanças de arremesso. Se ele pudesse encontrar o armamento deles, seria de grande ajuda para ele. Leonel sabia que tinha que se adaptar aos poucos para ceifar a vida dos outros. Se ele não superasse sua apreensão e medo, estava condenado a morrer um dia. O mundo lá fora não era mais o mundo que ele conhecia, e o Império da Ascensão não o protegeria. Depois de mais uma respiração profunda, Leonel tirou as correias do mosquete, jogando-as para o lado. Eles não eram mais úteis, pois ele não tinha ideia de como recarregá-los. Ele preferia que a pólvora não explodisse seu braço. Suportando o calor escaldante, ele puxou a espada da garganta do espanhol. Então, ele empurrou sua bicicleta para trás para ganhar alguma distância antes de ganhar impulso para saltar sobre os 6 corpos. Com apenas um único olhar para trás, Leonel não olhou de novo, pedalando por um novo corredor para soprar uma nova linha de tochas flamejantes. O ciclo continuou. Leonel nunca atacava um grupo de mais de 3, sempre esperando que eles se dividissem em diferentes corredores antes de fazer sua jogada. Eventualmente, ele encontrou um grupo de espanhóis que carregavam pequenos machados de mão com eles, que inevitavelmente substituíram suas espadas de arremesso. Embora ele pudesse ser preciso com qualquer um, os machados de mão eram mais convenientes. Eram mais leves e mais pesados, aliviando a pressão no braço de arremesso de Leonel. Afora isso, chegou também um ponto em que Leonel carregava nada menos que 5 ou 6 fuzis nas costas.
Seu olhar teria sido bastante cômico se não fosse por seu rosto pálido. Ele esperava que quanto mais tempo passasse nesta zona subdimensional, mais acostumado ele ficaria. Mas a realidade era que sua culpa só crescia. Por fim, no terceiro dia, com os olhos injetados, Leonel desceu uma escada estreita demais para seus ombros largos e encontrou o armamento que procurava. Infelizmente, foi inundado por espanhóis. Leonel contou pelo menos 12. Para piorar as coisas, não havia como ele usar sua tática normal de escuridão aqui. No entanto, houve boas notícias. A escada estreita em que ele estava foi feita propositalmente para funcionar como um caminho oculto. Parecia que os espanhóis ainda não haviam notado que a pedra de 1 metro de altura que cobria sua saída era uma parede falsa. A partir daqui, Leonel conseguiu espreitar pelas frestas para obter uma leitura dos números que enfrentava. Depois de um momento, ele se virou cautelosamente, tomando cuidado para não fazer barulho enquanto voltava para cima. Embora seus tênis ainda estivessem silenciosos, ele tinha muitas coisas com ele agora. Foi uma sorte que os espanhóis estivessem rindo e se divertindo muito, provavelmente comparando quantos bárbaros eles haviam matado, ou alguém já teria notado os estranhos sons de raspagem. Leonel chegou ao topo da escada, reentrando no andar que acreditava ter ultrapassado. Não havia nada além de escuridão e cheiro de sangue neste lugar. Tirando uma jarra de água, ele a esvaziou antes de jogá-la de lado. Então, ele cuidadosamente colocou a pedra que escondia o topo da escada de volta no lugar. Ele queria descansar depois de não dormir por 3 dias inteiros, mas fazer isso naquele corredor estreito era tolice. Se alguém o encontrasse, estava acabado. Assim, Leonel recua, contornando algumas esquinas para se sentar no canto escuro de um beco sem saída. Seus nervos ainda estavam tensos, mas em algum momento ele ficou cansado demais para evitar o sono por mais tempo. Felizmente, ele conseguiu entrar no estado de sono meditativo que seu pai lhe ensinou antes que sua consciência desaparecesse. Pela aparência dele agora, mesmo que um espanhol de alguma forma conseguisse tropeçar nele, eles provavelmente acreditariam que ele era outro de seus camaradas caídos. O sangue cobria o rosto e a armadura de Leonel, inúmeras marcas de queimaduras, hematomas e cortes ao longo da pequena parte de sua pele exposta. Suas calças de moletom estavam em frangalhos, sofrendo vários cortes nas coxas e panturrilhas devido à sua falta de experiência e imprudência. Leonel não fazia ideia de que esta zona subdimensional não era para ser desbravada sozinho. Havia uma razão pela qual 4 portais apareceram. Ele só podia se agarrar ao seu último pedaço de sanidade enquanto dormia na escuridão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.